Era alta madrugada quando o ladrão de túmulos passou pelos portões de ferro do cemitério. Ele carregava uma pá em uma mão e um saco de estopa gasto no ombro. Ele sabia que, em seu ofício macabro, aquela noite seria lucrativa. E nisso, ele estava certo. Só não da maneira que ele esperava. O ladrão de túmulos caminhava pela grama, cercado de todos os lados por lápides, algumas recentes, outras antigas. Ele assobiava uma melodia alegre. Se tivesse medo de fantasmas, não teria entrado nesse ramo. Logo encontrou o túmulo que buscava, o de uma velha rica que vira nos obituários um ritual diário que chamava de ler o cardápio. Quando encontrou o túmulo da velha, não perdeu tempo e começou a cavar pela terra recém-compactada. Não importava quantas vezes ouvissem o clichê: "Você não pode levar nada com você." Para o ladrão de túmulos, essas pessoas sempre tentavam. Ele certamente acharia uma fortuna em joias antigas e relíquias de família de valor inestimável no caixão dela. Bem, inestimáveis até ele levar tudo para a loja de penhores local e descobrir quanto Vinny estava disposto a pagar por elas. Ele era um escavador dedicado e logo sua pá atingiu a madeira dura da tampa ornamentada do caixão. Lindo! Ele tirou o resto da terra da tampa do caixão e usou o pé de cabra do cinto para abri-la. Como esperado, lá dentro, ele encontrou o corpo ressecado de uma senhora rica em um vestido elegante. Mas ela não parecia ter joias, anéis nos dedos ou brincos, colar, broche sofisticado, nada. Nada, el Zulcho. O ladrão de túmulos achava tudo uma perda de tempo até notar algo brilhando no punho fechado da velha, um lampejo prateado. Ele não teve vergonha nenhuma ao forçar a abertura da mão da mulher e descobrir o que parecia ser um retângulo feito de folha de prata. Mas assim que estava em suas mãos, ele sumiu na cova aberta, levando o pedaço de folha de prata. Muitos séculos antes disso, em algum campo de batalha distante, um clã viking travava guerra contra outro. Uma guerreira viking estava no meio da batalha, balançando seu grande machado contra o corpo de qualquer inimigo que tivesse o azar de estar por perto. Quanta glória lhe dava oferecer essas almas a Valhalla. Ela destruiria tudo até o fim e brindaria a vitória com seu odre de vinho sobre uma pilha de cadáveres inimigos. A guerreira abatia inimigo após inimigo com um poder devastador. Seu pai a havia ensinado bem. Embora Odin não tivesse achado por bem lhe dar um filho, apesar de todos os esforços dele, ele decidiu que isso não o impediria de criar uma força grande e terrível no campo de batalha. Os vikings sempre foram bastante igualitários quando se trata de tanto causar quanto receber violência. No calor da batalha, a guerreira viu seu maior inimigo, Harald the Blacktooth, assim chamado por seus hábitos horríveis de higiene bucal. O mesmo Harald Dente Negro que matou covardemente seu pai com uma flecha na nuca em tempos de paz. A morte foi tão desonrosa que seu pai nunca poderia entrar no lendário salão de banquetes de Valhalla. Por isso, ela faria com que ele pagasse caro. A guerreira avançou direto contra Harald, tão precisa quanto a flecha que matou seu pai. Ela rugiu desafiando-o, e quando ele a encarou, ela golpeou aquele mesmo rosto com um machado. Mas Harald era astuto. Ele se esquivou e, com uma de suas espadas curtas afiadas, cortou o cabo de madeira do grande machado da guerreira, fazendo a lâmina do machado cair no chão. Mas isso foi uma vantagem, de certa forma. Isso permitiu dar a esse miserável uma morte mais significativa. A guerreira levou a mão às costas e puxou a espada que havia prendido lá. Sua espada ancestral, a espada de seu pai e do pai dele antes dele, passada de geração em geração. Esta seria a espada perfeita para ela enviar Harald Dente Negro para seu destino final. A batalha foi difícil. Mesmo que Harald fosse um covarde e uma cobra, ele era habilidoso na arte da espada, mas a mulher guerreira conseguiu matá-lo no final. Ela ficou de pé sobre o corpo dele, ofegante e sangrando, enquanto seus companheiros massacravam os inimigos e a batalha diminuía. E para a bolsa dos vencedores foram os despojos. Não seria uma conquista viking sem um pouco de pilhagem dos mortos depois. E enquanto a guerreira vasculhava o corpo de seu inimigo caído, ela percebeu algo estranho, um retângulo de prata brilhante. Ela pegou o objeto para examiná-lo mais de perto, apenas para desaparecer do campo de batalha um momento depois, nunca mais sendo vista novamente. Vários séculos depois disso, um assassino monstruoso perambula pelas ruas da enevoada Londres, vestido com uma longa capa preta e uma cartola, a imagem do perfeito cavalheiro escondendo uma escuridão inimaginável sob essa aparência elegante.
Ele desliza pelas ruas como um morcego saído do inferno, ignorando os cartazes que alertam sobre Jack, pronto para atacar a próxima vítima. Ele não consegue deixar de rir ao ver os retratos falados da polícia, pois não se parecem com ele. Enquanto todos aqueles patetas da Scotland Yard tropeçam nas evidências, Jack dança pelos paralelepípedos molhados de Whitechapel, procurando damas da noite para satisfazer os terríveis vícios que habitam seu coração negro. Logo ele viu uma mulher na esquina, de vestido vermelho, rosto magro e olhos úmidos e profundos, que despertaram seus desejos mais sombrios. Sim, ela seria a escolhida desta noite. Ele a encantou com palavras doces e moedas de ouro, dizendo ser perigoso para uma mulher como ela ficar nas ruas com um assassino à solta. Talvez ela pudesse passar a noite no apartamento dele na cidade. Afinal, lá era bem mais quente que aqui fora. Claro, pessoas desesperadas não precisam de muita persuasão. Não demorou para que ele a levasse para seu apartamento isolado, e quando ela viu ele sacar a faca Liston niquelada do casaco, já era tarde demais para escapar. Ele passou horas explorando cada centímetro dela com a faca, e quando sentiu que tinha obtido dela o que pagou, por assim dizer, voltou às ruas enevoadas para deixar o corpo onde seria encontrado à luz fria do dia. Os assassinatos o excitavam, mas ele se animava ainda mais ao ver as manchetes do dia seguinte. Todos os folhetins sensacionalistas o retratavam como uma criatura quase sobrenatural, tão mortal quanto uma lâmina afiada e tão difícil de capturar quanto uma névoa fina pairando no ar. Era tudo tão lisonjeiro. Enquanto se preparava para ir embora e descansar, seus braços sempre cansavam após o trabalho exaustivo do ato, Jack notou algo flutuando na brisa, um estranho pedaço prateado e quase sem peso. Um pedaço de papel alumínio? Que estranho. Ele estendeu uma das mãos sujas de sangue e pegou o pedaço no ar para examinar. Apesar do que diziam jornais sensacionalistas e folhetins baratos, aquele foi o único momento em que Jack, o estripador, realmente sumiu das ruas de Whitechapel. Hoje, do outro lado do canal, um mímico se apresentava por algumas moedas nas ruas de Paris, talvez a única cidade onde a mímica era realmente respeitada. Pelo menos na teoria. Ele havia notado que essa nova geração não tinha o mesmo respeito pelas artes da mímica que as gerações anteriores. Ele culpava as redes sociais, mas nunca falava disso. Você nunca o ouviria falar em público. As pessoas o ignoravam como um leproso enquanto ele subia uma escada invisível só com a arte da atuação física. Talvez ele quisesse algo com mais ação. Ele fingiu ser um soldado na linha de frente, segurando seu fuzil invisível e simulando o recuo a cada disparo, mantendo postura militar enquanto patrulhava no mesmo local. No que ele considerou um momento devastador emocionalmente, levou um tiro imaginário no pescoço. Ele desabou nas ruas de Paris, simulando seus estertores de morte, enquanto sangrava sem sangue algum. A intensidade foi tão grande que seu boina quase caiu. E ainda assim, parecia que não comovia as multidões anônimas de passageiros e turistas. Toda a sua vida, a idolatria por Marcel Marceau e o tempo na l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq teriam sido um desperdício? Talvez chorasse, se isso não borrasse sua maquiagem branca. Quando parecia que toda a esperança estava perdida, uma figura passou rápido por ele e o mímico não conseguiu ver quem era. Mas o que o mímico conseguiu ver bem foi a tira prateada caindo no chapéu que ele havia deixado para gorjetas. Algum tipo de convite, ou talvez um ingresso. Com a teatralidade física praticada, que só se pode esperar de um mímico experiente, ele alcançou o chapéu com a mão enluvada e pegou o ingresso, apenas para desaparecer das ruas de Paris, onde, infelizmente, ninguém jamais notaria sua ausência. Washington, D.C., meados dos anos 1960, o auge fervilhante da paranoia da Guerra Fria. Parece que todos estão à flor da pele, esperando uma invasão ou uma devastação nuclear a qualquer momento. Todos, menos um político de Washington, que era levado pela gravata para um quarto de hotel caro por uma bela loira de vestido de coquetel, que lhe lançava olhares sedutores. Ele teve a noite mais incrível de sua vida, e mesmo assim, de alguma forma, parece que está prestes a ficar ainda melhor. Mesmo cambaleando após vários martinis com a bela desconhecida no bar, ele torcia para estar sóbrio o bastante para dar conta do recado.
Ele não sabia que as drogas que a bela desconhecida lhe deu às escondidas já faziam efeito. Ela conseguiria exatamente o que queria dele, e não tinha o menor escrúpulo para isso. Corte rápido para 1 hora depois. O político está desmaiado na cama luxuosa do hotel, enquanto a bela desconhecida fala russo em um transceptor, sentada a uma mesa próxima. Ela era o que um serviço de inteligência chamaria de Swallow, uma espiã que obtinha informações de alvos importantes usando sedução em vez de infiltração ou violência. O equivalente masculino de Casanova é chamado de Raven, caso esteja se perguntando. O político estava especialmente falante no bar. Quanto mais bebia, mais segredos do subcomitê militar em que trabalhava ele revelava. Que generoso da parte dele. Enquanto a Swallow passava a informação ao controlador, sorriu ao pensar que a língua solta de seu cavalheiro afundaria muitos navios americanos. Não é preciso dizer que sua controladora ficou satisfeita com as informações, mas, com um importante ativo político dos Estados Unidos inconsciente, tentou obter algo mais como bônus. Ela não hesitou. A Swallow começou a vasculhar as roupas do político em busca de qualquer coisa que pudesse usar. Algum bilhete, algum memorando, alguma chave ou cartão de acesso, qualquer coisa que pudesse avançar os objetivos de sua pátria. Infelizmente, não parecia que ele tivesse nada interessante consigo, até que ela viu um brilho prateado no bolso interno do paletó dele. Talvez isso pudesse ser de interesse. Ela estendeu a mão e o retirou, apenas para desaparecer do quarto do hotel. O político acordaria de manhã sem a menor ideia do que diabos aconteceu. Joey Boca, capanga de segunda da máfia de Nova Jersey, estava atento ao que ocorria e fez jus ao apelido ao se tornar informante do FBI. Agora, ele estava na traseira do iate de seu antigo amigo e chefe, Tony Grandão, que com seus capangas apontava uma Glock para Joey. Bem nesse momento, ele realmente estava se arrependendo de não ter aceitado aquela oferta de entrar para o programa de proteção à testemunha quando ela lhe foi feita. A vida de gangster era difícil de largar. Agora parecia que ele morreria uma morte de gangster por tudo isso. Tonizão não aceitou nenhuma desculpa do rato. Ele foi enganado e traído por esse sujeitinho durante anos, dando-lhe um lugar à mesa enquanto era entregue aos federais pelas costas. Era uma violação repulsiva dos princípios da omertá, e para esse tipo de transgressão, a única punição possível era a morte. Joey, ainda com esperança de escapar, tentou argumentar com Tonizão, mas foi recebido com chumbo quente dele e seus capangas. O corpo do rato caiu de volta no oceano e afundou sob as ondas, enquanto a água ao seu redor ficava vermelha. Mais um vazamento na organização foi eliminado, embora Tonizão sempre sofresse em segredo ao executar um homem que um dia chamou de um de seus melhores amigos. Não há honra entre ladrões. Quando Tonizão ia mandar os capangas voltarem ao porto mais próximo de Nova Jersey, viu algo brilhando ao sol flutuando em sua direção. Instintivamente, sendo um homem que sempre pegou o que queria na vida, ele estendeu a mão e agarrou aquilo, apenas para desaparecer do iate bem diante dos olhos de seus capangas perplexos. Mas os gangsters não eram os únicos pistoleiros prestes a ter uma surpresa. 150 anos antes, 2 pistoleiros cowboys estavam prestes a provar que aquela cidadezinha não era grande o suficiente para os dois. Eles estavam do lado de fora do salão Mordida de Cobra, mãos inquietas sobre os cabos dos revólveres. Essa rivalidade vinha se intensificando há anos, e no fundo, todos sabiam que inevitavelmente terminaria assim. Eles andaram com gangues diferentes, roubando gado, assaltando diligências e depois, trens. Tinham perdido dinheiro uns para os outros em esquemas de jogo. Eles foram rivais, disputando mulheres por quem ambos se apaixonaram. Em duelos anteriores, eles até mataram amigos um do outro. Se a antiga rixa fosse terminar, o sangue de um deles teria que ser derramado. Mas de quem seria? Quem provaria ser o mais rápido do Oeste? No momento decisivo, enquanto os 2 cowboys se encaravam nos olhos, eles sacaram suas armas. Só um beija-flor veria os detalhes mais sutis. Ambos sacaram as armas, mas só uma pistola disparou. Um dos cowboys caiu com um tiro no coração e sangue escorrendo pela camisa, sendo consumido pela escuridão. O cowboy sobrevivente caminhou até lá e chutou poeira nas botas. Um antigo ritual de duelo, sinal de respeito que permitia à alma do pistoleiro morto ir para o céu. Com a morte, sua rivalidade poderia enfim ser encerrada. Mas o cowboy percebeu algo estranho na bota esquerda de seu inimigo morto. Parecia que algo estava saindo do salto. Um papel alumínio prateado e brilhante.
Deixando a curiosidade falar mais alto, ele se inclinou para pegar, e num instante, ele desapareceu. De um vazio em algum lugar fora do tempo e do espaço, 7 pessoas apareceram de repente. O saqueador de tumbas, a mulher guerreira, Jack, o estripador, o mímico de rua parisiense, a espiã sedutora, Tonizão e o cowboy. Nenhum deles tinha motivo natural para se conhecerem, separados pelo tempo, espaço e estilo de vida, e ainda assim, lá estavam todos, juntos, parados no escuro. Antes que qualquer um deles pudesse pensar em perguntar ao outro o que estava acontecendo, as luzes se acenderam, revelando que todos estavam em um lugar que nenhum deles poderia realmente imaginar. O interior parecia uma imensa fábrica, mas era diferente de qualquer outra que já tivessem visto. Um ataque Technicolor aos sentidos, como vomitar após comer 5 pacotes de Skittles e beber líquido de bastões de luz quebrados. Cada cano sinuoso estava coberto de bolinhas ou listras de bengala doce. O chão sob seus pés era um gramado sintético rosa fofinho. De todos os lados, máquinas maravilhosas trabalhavam para produzir brinquedos e doces impossíveis, enviando-os por esteiras e colocando-os em caixas marcadas com as palavras Dr. Wondertainment. Criaturas baixas de pele azul e cabelo rosa brilhante, uma subespécie humanoide conhecida como Minka-Linkas, trabalhavam para garantir que as caixas fossem lacradas e enviadas corretamente. Então, em uma nuvem de fumaça roxa, um homem teatral com um casaco vermelho, cartola preta, bengala e monóculo apareceu diante dos 7 estranhos reunidos. Ele tirou o chapéu e fez uma reverência aos seus convidados, apresentando-se como o excêntrico, maluco e maravilhoso Wondertainment. E ele havia trazido essas 7 pessoas excepcionais aqui por um motivo. Para fazer um tour completo pela sua fábrica única de brinquedos e doces anômalos, porque todos eles tiveram a sorte de encontrar um dos seus bilhetes prateados especiais. Todos tinham perguntas, mas Dr. Wondertainment pediu que aguardassem até o fim do passeio, pois havia muito para ver e fazer. Para aliviar a confusão causada pela retirada de seus contextos, ele ofereceu uma tigela de bombons cor-de-rosa para acalmá-los por enquanto, oferta aceita inicialmente com certa relutância. No momento em que provaram aqueles incríveis bombons, não resistiram e voltaram para repetir, depois uma terceira vez e até uma quarta. Durante todo esse tempo, Dr. Wondertainment, um tanto nervoso, pediu para que fossem com calma e deixassem espaço para os muitos outros doces que todos iriam experimentar ao longo do restante do passeio, mas já era tarde demais. Enquanto Dr. Wondertainment se preparava para cantar sobre o poder da imaginação, música coescrita com Brian Eno e praticada nas últimas semanas, as qualidades anômalas dos bombons afetaram os 7 convidados azarados. Se eles tivessem pegado apenas um, sim, teriam experimentado uma espuma com cheiro de chiclete rosa, saindo dos poros do abdômen, dos braços e das costas. E sim, essa espuma seria derivada do próprio sangue deles, mas isso não teria causado nenhum dano sério. Porém, a morte por perda de sangue ocorreu em 95% dos indivíduos quando consumiram 4 ou mais bombons como Dr. Wondertainment. Logo percebeu, ao ver os 7 convidados que havia reunido ao viajar pelo tempo e pelo espaço, desabando na grama artificial. Por isso, a Fundação emitiu uma ordem de contenção para o doce SCP-1079, chamado oficialmente Bombons de Banho de Espuma, do Dr. Wondertainment. Dr. Wondertainment olhou para os 7 cadáveres ensanguinados deitados no chão à sua frente e suspirou. Que desperdício de 7 ingressos. Ai. O garoto no ônibus se vira. Alguém arrancou um cabelo dele? Ele olha em volta, mas a garota atrás está olhando pela janela. Ela é tão quieta e sempre fica na dela, ele não acha que poderia ter sido ela. O garoto se vira, achando que imaginou isso, sem notar o pequeno sorriso no rosto da garota. O ônibus para, e a garota praticamente sai correndo e sobe a calçada até a casa dela. Ela passa correndo pela mãe sem dizer oi, e vai direto para o quarto, fechando e trancando a porta atrás de si. Ela se senta à escrivaninha, abre uma gaveta e tira uma pequena bolsa. Ela coloca a mão na bolsa e tira um pedaço de papel dobrado. Parabéns pela sua compra de um autêntico perseguidor safado. Você ama alguém, mas essa pessoa não te dá a menor atenção? Gostaria de saber o que ela diz sobre você pelas costas? Bem, não precisa mais se perguntar. Com este produto incrível, você acompanha cada movimento e palavra das pessoas que ama. A garota imagina assistir a uma versão pequena do garoto em sua mesa, observando tudo que ele faz e ouvindo seus pensamentos e desejos. Se ela o conhecesse melhor, teria confiança para falar com ele e poderia fazê-lo gostar dela tanto quanto ela gosta dele.
Ela pega o perseguidor safado da bolsa. Não parece nada especial, só um bonequinho de barbante vermelho trançado. Ela olha novamente para as instruções. Tudo o que você precisa fazer é pegar um único fio de cabelo da cabeça do objeto do seu desejo, colocá-lo sob um fio solto do nosso perseguidor safado e ver o que você estava perdendo. A garota enfia a mão no bolso e tira um único fio de cabelo. Ela observa o fio de cabelo contra a luz. Se der certo, todos seus sonhos se realizarão. Seguindo as instruções, ela passa o fio de cabelo por baixo do barbante na boneca. Ela põe a boneca na escrivaninha e aguarda. E espera, e nada acontece. Ela pega as instruções novamente, vira-as, mas não há nada além de outro produto maravilhoso oferecido a você por blá blá blá. Cadê o restante das instruções para aquilo funcionar? Por que a boneca não ganhava vida? Que porcaria! Espera. O que foi isso? A garota se inclina para mais perto. A boneca está respirando? Ela se assusta quando a boneca vira a cabeça e parece olhar diretamente para ela, ou até através dela. Já vou, mãe! Grita a boneca antes de se levantar. Ela anda no lugar como se abrisse portas invisíveis e senta em uma cadeira que a garota não consegue ver. Parece fingir que janta. Os olhos da garota se arregalam. A boneca está viva. Ela está realmente viva. Ela está realmente mostrando o que o garoto está fazendo agora. O Naughty Stalker funcionou. A garota fica fascinada ao ver a boneca mostrando a vida do seu crush. Ela deixa de jantar só para vê-lo terminar a refeição. Ela observa enquanto ele se senta, provavelmente assiste TV, toma banho e se prepara para dormir. Pode ser só uma bonequinha fingindo, mas parece que ela está com ele. Ela observa a boneca dormir por horas antes de adormecer também, com a cabeça apoiada na mesa ao lado dele. Na manhã seguinte, ela passa pelo garoto e pelo amigo dele sentados juntos no ônibus e vai até o fundo. Ela se abaixa ao máximo no assento para não ser vista e pega a boneca, segurando-a perto do ouvido. Ela escuta enquanto o garoto fala sobre o filme de ação Arma de Extinção em Massa, que viu ontem à noite. O garoto diz que adorou e que agora esse é seu filme favorito. Foi perfeito, exatamente o que ela precisava. No dia seguinte na escola, enquanto o garoto põe coisas no armário, a garota se aproxima. Ela finge tropeçar e deixa seus livros caírem na frente dele, espalhando-os pelo chão diante dele. O garoto a ajuda a pegar os livros e percebe o DVD que ela deixou cair, Armas de Extinção em Massa. Ela diz que trouxe seu filme favorito para emprestar a uma amiga na escola. Que coincidência os dois amarem o mesmo filme. O garoto e a garota se aproximam pelo gosto por filmes de ação e ficção científica de baixo orçamento e passam mais tempo juntos. Ninguém jamais o entendeu do jeito que ela entende. Parece que ela o conhece há anos, embora sejam amigos há poucos dias. As coisas acontecem rápido, e logo ele percebe seus sentimentos românticos por ela. Isso era tudo o que a garota sempre quis, e tudo graças ao Naughty Stalker. As coisas vão tão bem que ela acha que logo não precisará mais disso. Mas então, algo estranho acontece. Ela tem certeza de que ouviu o garoto dizer ao amigo que adorava beisebol, mas ao sugerir irem juntos a um jogo, ele a olha como se fosse maluca. Ele odiava beisebol. Após isso, as coisas pareciam ter mudado. O garoto continua legal com ela, mas agora parece falar dela pelas costas. Ela se preocupa que tenha estado errada esse tempo todo, que ele só estava brincando com ela. Essa boneca idiota não está realizando os sonhos dela. Está tornando a vida dela um pesadelo. Mas espera, com quem o garoto fala? Ela se inclina para ouvir melhor. Estará ele com outra garota? Ouvindo apenas um lado da conversa, ela escuta o garoto dizendo para alguém que tudo isso não passa de uma grande brincadeira, uma pegadinha que ele está fazendo com uma garota boba. Será que eles estão... Não pode ser. Se beijando? A garota está tomada por uma fúria intensa. Ela não acredita que ele faria isso com ela, depois de ter sido perfeita com ele. Ela joga a boneca longe e vai confrontar o garoto e quem estiver com ele. Ela vai dar uma lição nele. Ela vai dar uma lição nos dois. Está começando a chover enquanto a garota pega sua bicicleta e começa a pedalar até onde ela sabe que ele está, o lugar que deveria ser o cantinho especial deles. Carros passam perto na estrada estreita e jogam água nela, mas ela não se importa. Ela chega ao local do piquenique onde ele a levou dias atrás e vê um carro estacionado próximo. Deve ser da sedutora maligna com quem ele está. A garota olha o carro com raiva e range os dentes até quase rachar.
Seus punhos estão tão cerrados que ela não sabe se o que sente escorrendo pelas palmas é chuva ou sangue das unhas cravadas. Mas ela não liga. Vai mostrar aos dois o que acontece ao partir um coração. Ela dá um passo em direção ao carro e o carro que a atropelou freia bruscamente. O motorista sai e corre até ela. É o garoto dela. O casal de idosos parado no acostamento com pneu furado corre para ajudar. O garoto se ajoelha ao lado dela, apoia a cabeça dela no próprio colo e eles trocam um último olhar antes que a luz desapareça dos olhos dela. Infelizmente, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Mas como saberiam que eram vítimas de uma anomalia pequena, mas extremamente perigosa? Uma que é conhecida pela Fundação SCP como SCP-693, o Perseguidor Travesso. SCP-693 são múltiplos bonecos em forma humanoide, medindo aproximadamente 18 centímetros de comprimento, cada um feito de um único fio que pode ser vermelho, azul, amarelo ou preto, com contas de ônix como olhos. As roupas variam em cor e estilo, sem relação com as propriedades do boneco. O boneco de fio se comportará exatamente como se espera, não apresentando nenhuma propriedade anômala, até que o dono siga os passos descritos nas instruções, que sempre acompanham o SCP-693. A folha de instruções parabeniza o dono pela aquisição de um perseguidor travesso e explica que, para usá-lo, basta inserir um fio de cabelo de outra pessoa em um laço do seu fio. Assim, o boneco se sintonizará com essa pessoa. O boneco ganhará vida, imitando em tempo real as ações e fala do dono do cabelo. O boneco irá retratar perfeitamente o indivíduo sintonizado por 9 dias, após os quais deixará de ser confiável. A forma exata como o SCP-693 começa a alterar a fala e as ações depende da cor da corda de base, mas em todos os casos, seu objetivo final é levar o atual dono do boneco à morte. O SCP-693 faz isso fornecendo informações imprecisas ao dono. Bonecos de corda vermelha induzem seu dono a acessos de fúria cada vez mais violentos. Já os de corda azul buscam deprimi-lo e levá-lo à automutilação. Bonecos amarelos induzem seus donos a tentarem atos de amor físico indesejados, enquanto os pretos os incentivam a praticar atividades e se colocar em situações perigosas. Curiosamente, SCP-693 irá se sintonizar não apenas com os vivos, mas também com os mortos. Colocar cabelo de pessoa morta em um laço de barbante faz o perseguidor travesso ganhar vida, assim como com cabelo de pessoa viva. Em vez de imitar fala e movimentos, o boneco dirá ser a pessoa falecida e se oferecerá como guia espiritual ao dono. Mas, assim como acontece com uma pessoa viva, após 9 dias, o SCP-693 deixará de ser confiável e tentará levar o dono por um caminho que resultará em sua morte. Quando uma instância do SCP-693 consegue causar a morte de seu dono, uma nova instância do boneco aparece e é encontrada no corpo do dono. Vários desses bonecos foram recuperados de vítimas do perseguidor travesso. Atualmente, a Fundação possui 7 instâncias vermelhas, 10 azuis, 5 amarelas e uma preta. Todas as instâncias do SCP-693 contidas pela Fundação foram originalmente classificadas como seguras e mantidas no armário de contenção 12CK, mas após os eventos do incidente 693, essa classificação foi revisada. Durante o incidente, um pesquisador devolveu o boneco do perseguidor travesso ao armário de contenção, mas, contrariando os protocolos, esqueceu de remover o cabelo colocado no boneco. Ao abrir o armário novamente, notou-se que todos os bonecos tinham sido movidos. Eles foram achados em círculo em torno do boneco ainda sintonizado, crucificado de cabeça para baixo na parede do armário. Não se sabe onde os bonecos conseguiram os pregos. Após esse incidente, uma câmera foi colocada dentro do armário e os resultados foram, no mínimo, surpreendentes. As instâncias do SCP-693 ganham vida quando não são observadas, mesmo sem estarem sintonizadas. Apesar de não terem sido vistos em atos violentos entre si, a câmera capturou os perseguidores travessos, reencenando várias vezes os últimos 30 minutos da vida de seu último dono. Após essa nova informação, todas as instâncias das bonecas perseguidoras travessas foram transferidas para seus próprios recipientes de aço separados de 25 por 25 por 25 centímetros dentro do armário de contenção, e sua classificação foi atualizada para Euclide. SCP-693 é uma das raras anomalias em que a Fundação realmente tem uma boa ideia de onde ela se origina, e também foi muito fácil de descobrir. Desde que não sejam uma enganação, as instruções que aparecem com cada instância do SCP-693 são bastante explícitas sobre sua origem.
Após parabenizar o proprietário e explicar o funcionamento da boneca, as instruções concluem exaltando a perseguidora travessa como mais um produto incrível da fábrica. Para quem não sabe, a fábrica tem longa ligação com a fundação, mas os detalhes ficam para outra exploração de arquivo. Tudo o que você precisa saber agora é que a fábrica produz uma enorme quantidade de anomalias, e parece que o SCP-693 é uma delas. Há teorias de que as bonecas foram criadas para espionagem, mas o motivo de seu objetivo principal parecer ser levar o dono à morte ainda é desconhecido. O Classe D corre pelos corredores de um supermercado vazio, cercado apenas pela escuridão. Ele vira curva após curva procurando uma porta. Mas há apenas corredores intermináveis e extensões de paredes vazias. Sem para onde ir, sem para onde correr. Atrás dele, ele pode ouvir um som suave, úmido e borbulhante. Ele se vira, os olhos arregalados de horror, e algo o puxa para baixo, para o andar de baixo, engolindo seus gritos. O dia está chegando ao fim, o sol se pondo no horizonte enquanto as famílias de toda a pequena cidade lavam a louça após o jantar, colocando os pratos sujos na pia e começando a relaxar para a noite. Para os poucos com empregos de escritório na cidade, o expediente acabou às 17h e agora só resta descansar até o início de um novo dia. Mas para os funcionários do turno da madrugada no supermercado local, com poucos colegas, o dia ainda está longe de acabar. O horário de fechamento é às 22h, depois vem a limpeza, trancar tudo para a noite e finalmente, felizmente, bater o ponto para ir embora. Uma das funcionárias, uma jovem, observa o relógio com os olhos pesados, quase se fechando. Ela não devia ter pego esse turno extra. Trabalhar em turno duplo foi ambicioso demais hoje, e ela sente o cansaço se aproximando, ameaçando arrastá-la para um sono nada aconselhável durante o expediente. Já são quase 8 horas, só faltam mais algumas horas, ela consegue aguentar. Normalmente, ela tentaria conversar com seus colegas de trabalho, mas vários deles ligaram dizendo que estavam doentes hoje. Só restaram ela e um caixa, que está de intervalo há bem mais do que os 15 minutos permitidos. Na verdade, restou só ela. Ela coloca potes de manteiga de amendoim nas prateleiras, observando o tempo passar. Mais um pouco do expediente se foi. Mais um pouco das chamadas férias de verão dela acabou. Cada hora de trabalho é mais dinheiro no banco e no fundo de viagem, que pode tirá-la da cidade e levá-la para algo que talvez a faça feliz. Ela só precisa economizar o bastante e enfrentar esses dias monótonos e o carrossel repetitivo de rostos por mais um tempo. Então tudo vai valer a pena. Ela tenta não pensar no fato de que suas colegas de trabalho mais velhas disseram a mesma coisa sobre si mesmas, aquelas que já trabalham aqui há 10 anos. Todas achavam que sairiam em 1 ou 2 anos, mas não saíram. Elas seguem empacotando compras para vizinhos e X colegas de escola, observando os segundos no relógio velho e sujo. Quando ela se abaixa para pegar outro pote, alguém de repente fala bem atrás dela. Alguém pergunta se pode ajudá-la a encontrar alguma coisa. Ela se vira rapidamente, assustada. O pote escorrega de sua mão e cai no chão com um estrondo, vidro e manteiga de amendoim se espalhando pelo chão. Não há ninguém ali. Ela deve estar imaginando coisas, pensa ela. Quando ela vira as costas, ouve de novo. Ela se vira mais rápido desta vez, tentando pegá-los no flagra. Há algo tão familiar naquela voz. Será que outro colega de trabalho entrou afinal? Não, não é um colega dela. De repente, ao ouvir a voz perguntar se quer sacola de papel ou plástico, ela sente um frio no estômago. Agora ela sabe. A voz é a dela mesma. Ela está oficialmente exausta demais para continuar trabalhando agora. Não há nenhum cliente na loja, então ela vai para a sala de descanso tentar se recompor. Quando começa a caminhar para lá, ela de repente percebe que não consegue encontrar a porta. A porta da sala de descanso está lá, mas onde está a saída? A porta que ela atravessa todo dia antes do trabalho. As portas para as quais ela corre ao fim do turno, que levam à liberdade, ao lar e à chance de se lembrar de si mesma como pessoa, não só como uma sequência de tarefas sem sentido. De alguma forma, a porta sumiu. Não, isso não pode ser possível. Portas não simplesmente desaparecem. Ela se confundiu, ela a perdeu de vista. Ela percorre a loja decidida a achar a porta. Mas ela não consegue, parece mesmo que desapareceu. O suor começa a brotar em sua testa. Suas mãos tremem enquanto ela refaz seus passos repetidas vezes. Não é uma loja especialmente grande. Ela não pode estar perdida. Não, é só o pior pesadelo dela virando realidade. Ela nunca poderá voltar para casa nem encerrar o expediente. Ela ficará no trabalho para sempre.
A boca dela seca, ela tem dificuldade para engolir e respirar, com a respiração superficial pelo pânico. É uma situação impossível, mas ela simplesmente sabe que acabou, que nunca mais vai poder voltar para casa. Ao mesmo tempo, ela nunca quis tanto algo na vida quanto sair daqui o mais rápido possível. Se não fizer isso, pode morrer aqui. E ela jurou para si mesma que nunca, jamais morreria nesta cidade. Enquanto percorre os corredores, ouve sussurros, como se pessoas reunidas fora de vista falassem sobre ela em tons baixos demais para entender. Alguns corredores adiante, ela ouve um grito agudo e repentino. Será que tem mais alguém preso aqui com ela? Ela segue o som até o corredor 3, mas quando olha para o corredor, não há ninguém lá. Pelo menos a princípio, não há ninguém lá, até que ela olha para o chão. Ali, sobre os azulejos amarelados, uma mão pálida e translúcida está saindo do chão. O azulejo ao redor dela brilha e ondula como água parada ao ser tocada por uma pedra. A mão se estende cada vez mais para cima, em direção a ela. Ela sente que a mão quer que ela a segure, mas só de imaginar isso, seu estômago revira. Aquela mão não pode pertencer a nada humano. Então, em vez disso, ela se vira e corre na direção oposta, parando só quando consegue ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos e sentir gosto de metal no fundo da língua. Com o som do pulso diminuindo e o coração desacelerando, ela ouve algo que faz tudo acelerar novamente. Um som longo, lento e arrastado, como se alguém estivesse puxando algo pesado pelo chão. Ele bate, depois arrasta mais um pouco. Há também outro som, um som úmido e forçado, como uma combinação de água borbulhando de um ralo e alguém lutando para respirar. Tudo em seu ser implora para que ela fuja imediatamente, mas ela não consegue mover os pés. O som se aproxima cada vez mais, até que, de repente, tudo fica escuro. Quem passasse pelo mercado agora ouviria um grito seguido de um gorgolejo úmido. Na manhã seguinte, o gerente encontra o corpo dela no mesmo corredor. A loja fecha algumas semanas depois, para nunca mais abrir. SCP-3182 é um supermercado abandonado na cidade de Denton, Missouri, que apresenta vários fenômenos anômalos durante o período entre 19h52 e 20h52 todos os dias. Esse intervalo de tempo é chamado de Evento Dimos. Os eventos Dimos começaram após o fechamento do supermercado, causado pela recessão econômica e pela morte trágica de um funcionário de meio período de 17 anos. Durante um evento Dimos, nenhuma fonte externa de luz visível consegue entrar no supermercado. Durante o evento, indivíduos afirmam que todas as entradas e saídas somem, impedindo qualquer um de entrar ou sair. Deve-se notar que gravações em vídeo do SCP-3182 durante eventos Dimos mostram que as portas, de fato, não saem do lugar, indicando que o SCP-3182 afeta as percepções e estados mentais dos indivíduos afetados, e não o ambiente em si. Alguns desses efeitos anômalos mencionados incluem uma sensação repentina e avassaladora, porém inexplicável, de angústia ou tristeza, um sentimento intenso de ressentimento em relação à cidade de Denton, Missouri, e a lembrança súbita de memórias pertencentes a antigos clientes do SCP-3182. Uma sensação de perigo iminente e o impulso de fazer algo para evitar ou escapar dele. E um desejo extremo de deixar a área, mesmo que seja impossível fazê-lo. Esses efeitos acontecem principalmente perto do corredor 3 da loja. Além dos fenômenos emocionais e psicológicos, também houve relatos de gemidos e gritos sem origem aparente, aparições de figuras humanoides e o som de algo pesado sendo arrastado pelo chão. Para obter uma compreensão mais aprofundada do SCP-3182 e de seus eventos Dimos, o pesquisador Dr. Gradian supervisionou uma série de testes no local. O classe D-132.449 foi selecionado para o primeiro teste, durante o qual ele foi colocado na antiga sala de descanso do SCP-3182 e instruído a permanecer lá durante toda a duração do evento Dimos. Ele foi equipado com uma câmera e um fone de ouvido para permitir comunicação bidirecional entre ele e o Dr. Gradian. No início, a atitude do D-132.449 era casual, até mesmo alegre, pois ele demonstrou alívio por não ter nada a fazer além de sentar em uma cadeira por 1 hora. Mas após 7 minutos e 32 segundos, ele começou a se sentir de forma bem diferente. O classe D demonstrou ansiedade ao dizer, preciso ir para casa, mas logo se corrigiu, afirmando que voltaria à cela após o teste.
22 minutos e 19 segundos se passaram, e D132449 ficou cada vez mais inquieto, perguntando ao Dr. Gradian se ele conseguia ouvir um som estranho. O ruído não foi detectado na transmissão de vídeo, mas D132449 insistiu que conseguia ouvir alguma coisa e rastreou o som até o micro-ondas quebrado em uma mesa próxima. De perto, o vídeo captou um som suave e borbulhante vindo de dentro do micro-ondas fechado. Dr. Gradian orientou o Classe D a não mexer no micro-ondas e retornar ao assento. O homem recusou, dizendo que precisava saber o que ocorria com o micro-ondas. O borbulhamento aumentou e o Dr. Gradian insistiu ainda mais para que o Classe D não abrisse o micro-ondas. Mas o homem não deu ouvidos. Ele abriu o micro-ondas e a transmissão de vídeo ficou preta. Os restos do DD132449 foram posteriormente encontrados por todo o sistema de encanamento do SCP-3182. Uma inspeção no micro-ondas da sala de descanso encontrou um líquido preto viscoso dentro, que foi extraído e levado para uma instalação da fundação nas proximidades. A análise da composição do líquido concluiu que ele era geneticamente idêntico a centenas de ex-moradores e moradores atuais da cidade de Denton, Missouri. Durante o próximo teste, D342089 foi instruído a examinar o corredor 3 durante um evento DIMOS. Primeiro, porém, ele foi para a sala de descanso. Antes de começar o teste, o Dr. Gradian fez uma forte recomendação para que o homem evitasse investigar a origem de qualquer som borbulhante que ele pudesse ouvir. D342089 perguntou o motivo, mas o Dr. Gradian desviou da pergunta, pedindo ao Classe D que se dirigisse ao corredor 3. No meio do caminho, ele parou, notando as palavras "saia daqui agora mesmo", arranhadas na parede acima da entrada principal. O Classe D comentou que isso seria impossível, já que não havia portas no SCP-3182. Ele não respondia a nenhum lembrete do Dr. Gradian de que, na verdade, havia portas no prédio, especialmente a própria porta de entrada pela qual ele havia passado para entrar. À medida que DD-342.089 avançava mais para dentro da loja sombria e assustadora, quase chegando ao infame corredor 3, o Dr. Gradian perguntou sobre seu estado mental. Além da atmosfera, que ele considerou bastante assustadora, DD-342.089 não relatou nenhum efeito mental adverso. Antes que pudesse explicar como se sentia, ele logo percebeu que não estava sozinho na loja. Uma figura, de forma humanoide feminina, estava parada do outro lado do corredor 3. Ela vestia uma camisa simples e jeans boca de sino. À primeira vista, podia parecer uma garota comum. Mas ela não era. Enquanto o Classe D a encarava, ele podia ver o rosto dela mudando de traços humanos comuns para uma imitação distorcida de um rosto, com olhos, nariz e boca se deslocando e assumindo configurações anormais. Quando ela levantou a mão, ele percebeu que era uma massa informe, sem dedos. Isso foi demais para DD-342.089. O homem em pânico buscou às cegas uma arma improvisada na prateleira ao lado. Ele pegou uma caixa de papelão e se preparou para jogá-la na aparição. Ela balançou a cabeça rapidamente, os traços congelados em expressão de terror. Ela abriu a boca e saiu o som de centenas de caixas registradoras. Ela balançou a cabeça com mais força, tentando comunicar algo ao Classe D. Ele ignorou a aparição e o Dr. Gradian, que o alertou a não agir precipitadamente. Mas ele fez algo precipitado. Ele atirou a caixa na entidade com toda a sua força e quando ela fez contato, ele pôde ouvir um som suave de borbulhar logo atrás dele. Então, assim como antes, o vídeo foi interrompido. Após o evento, DIMOS ter terminado, DD-342.089 foi encontrado vivo em uma lixeira do lado de fora do SCP-3182. No entanto, faltava algo nele. A pele dele. Uma investigação do interior descobriu que a mensagem que ele tinha visto escrita na parede havia desaparecido completamente após o evento. Durante o terceiro teste, D-3221 foi colocado no corredor 3 e instruído a permanecer lá durante todo o evento DIMOS. Assim como os outros Classe D antes dela, ela foi equipada com uma câmera e um fone de ouvido. Quando o evento começou, ela relatou sentir muito frio. O Dr. Gradian recomendou que ela ficasse calma. Ela recusou, dizendo que precisava sair rapidamente. Ao se virar para sair, viu a aparição parada do outro lado do corredor. Novamente ela repetiu: "Eu preciso sair daqui agora. Eu preciso sair daqui agora." Em resposta, a aparição assentiu em sinal de concordância.
O Dr. Gradian lembrou à classe D que o SCP-3182 não permitiria que ela saísse, e ela respondeu: "Eu preciso sair daqui agora, ou vou acabar como ela." Pressionada por explicações, a classe D apavorada disse não entender o que falava. Era como se as palavras estivessem sendo empurradas para dentro da boca dela, para dentro da mente dela. Ela se virou para a entrada e, de repente, ouviu-se um som suave e borbulhante. O Dr. Gradian a alertou para parar de se mover imediatamente e ela ficou paralisada onde estava. Depois que ela se acalmou para ouvir novas instruções, foi orientada a se virar e olhar para a aparição, ou como o Dr. Gradian a chamava, o fantasma. Ao encontrar os olhos do fantasma, ele balançava a cabeça e olhava assustado. O chão sob ele se movia como líquido, com o borbulhar aumentando até braços humanos surgirem, agarrando o fantasma e arrastando-o para baixo, sumindo de vista. O fantasma gesticulou freneticamente para as portas de saída, gritou e sumiu sob o chão. O borbulhar parou, o chão ficou imóvel e tudo ficou em silêncio por um momento. Então, DD-69322-1 entrou em completo pânico novamente, repetindo várias vezes: "Eu preciso sair daqui agora." Ela repetiu isso durante o restante da gravação, correndo freneticamente pelo SCP-3182, gritando e buscando desesperadamente uma saída. O Dr. Gradian tentou orientá-la para acalmá-la de alguma forma, mas era como se ela não pudesse ouvir uma palavra do que ele dizia. Ela estava perdida no medo, perdida na escuridão. Após o evento Dimos ter terminado, DD-693.221 foi encontrada saudável e ilesa, pelo menos fisicamente. Após isso, sem novos testes agendados, ela recebeu tratamento amnéstico e retornou à população carcerária com pena reduzida. Enquanto a ex-DD-69322-1 seguia sua vida, a equipe de pesquisa revisava as gravações do teste. Um pesquisador analisou uma tatuagem em um dos braços espectrais que saíram do chão e a identificou como de Colin Mathers. Mathers é o ex-gerente do SCP-3182, e não há motivo para que ele esteja se manifestando como um braço fantasmagórico em seu antigo local de trabalho abandonado, já que ele está vivo e, até onde se sabe, completamente comum. Ou seja, definitivamente não é um fantasma. Uma investigação adicional sobre a aparição da garota foi realizada, incluindo uma série de entrevistas com frequentadores antigos e funcionários do SCP-3182. Muitos dos entrevistados relataram atividades anômalas muito antes do fechamento da loja, incluindo uma entidade invisível que imitava suas vozes. Esse detalhe inspirou a equipe de pesquisa a fazer mais um teste. DD-442099 foi enviado para SCP-3182, colocado no corredor 3 e instruído a permanecer lá e tentar se comunicar com as entidades presentes, usando um detector de EVP desenvolvido pela Fundação. Vale ressaltar que as versões civis dessa tecnologia são muito menos eficazes. Primeiro, DD-442099 começou com um simples "Alô?" A resposta registrada pelo detector de EVP foi uma mistura de vozes masculinas e femininas, pelo menos 3, dizendo: "O que posso trazer para você hoje?" Depois ele perguntou: "Vocês entendem o que digo?" As entidades responderam: "Isso será ininteligível." Ele continuou com: "Vocês podem me dizer qual é a aparência de vocês?" Isso pareceu provocar uma resposta mais emocional, e o detector de EVP captou cerca de 7 vozes humanas misturadas dizendo: "Olhe para mim, este lugar me arruinou. Eu devia ter me mudado para Jefferson quando pude." "Onde você está agora?" gerou mais de 25 vozes dizendo: "Um dia terei dinheiro suficiente, vou sair daqui." A resposta para "Qual é o seu nome?" ficou confusa, pois mais de 70 vozes responderam ao mesmo tempo. "Por favor, não entendo", foi respondido por um som suave de borbulhar que parou de repente. "Eu não quero morrer aqui", pareceu atrair a atenção do fantasma feminino solitário, pois uma única voz feminina respondeu: "Você precisa sair daqui agora mesmo." "Posso te ajudar?" o classe D perguntou. A mesma voz feminina respondeu, soando tensa e assustada: "Por favor, saia daqui agora." A voz dela foi interrompida. "Olá", o classe D chamou. Não houve resposta. "Olá", ele perguntou novamente. A única resposta foi aquele mesmo borbulhar suave. Então ele disse mais uma coisa: "Eu não quero morrer nesta maldita cidade." A resposta gravada foi uma gargalhada estrondosa e cacofônica, vinda de um coro de mais de 10.000 vozes. O som era quase ensurdecedor.
Agentes disfarçados da fundação estão fora do SCP-3182, instruídos a impedir a entrada de civis. Civis que fizerem mais perguntas devem receber a versão oficial de que a construção é instável. Testemunhas anteriores de eventos DIMOS devem ser localizadas e receber amnésticos conforme o nível de exposição. Como a cidade de Denton é relativamente isolada, qualquer indivíduo afetado deve ser fácil de localizar. Nenhum funcionário da Fundação tem permissão para entrar no SCP-3182 durante um evento DIMOS. Testes em eventos. DIMOS precisam de aprovação de ao menos um funcionário de nível 3. No entanto, se algum funcionário relatar ouvir um som suave e borbulhante enquanto estiver dentro do prédio, ele deve evacuar imediatamente. SCP-3182 é um mistério trágico, um pedaço abandonado e decadente de uma cidade mergulhada na miséria. Assim como a própria cidade, ele está cheio de medo e incerteza, com uma sensação constante de desesperança, de não haver saída nos momentos mais sombrios. De vez em quando, ouço a expressão emprego sem futuro e acho que ela se aplica muito bem a este caso. Aqueles que trabalhavam no SCP-3182 enquanto ele estava aberto pareciam encher o lugar de tanta miséria, tanto medo e ressentimento que algo anômalo começou a criar raízes ali. Algo, durante 1 hora por dia, torna esses medos reais. As pessoas no SCP-3182 achavam que era um beco sem saída, onde esperanças e sonhos morriam. E agora é 3 de dezembro de 1999. O dia começou como qualquer outro. Mas para uma família, ele terminará em uma tragédia inimaginável e um mistério para o qual talvez nunca encontrem respostas. Jovem visita a família em Key West, Flórida, nas férias de inverno. Ele está no primeiro ano da faculdade. Apesar de sentir falta de casa, quase decidiu não voltar. O jovem e o pai têm passado por momentos tensos recentemente. O pai dele ainda está bravo porque ele decidiu se inscrever em faculdades fora do estado. Muitos ficariam animados ao saber que seu filho foi aceito em uma universidade em Nova York, mas o pai do jovem não é tão otimista. Ele tem certeza de que o filho não vai receber uma boa educação lá. Ele só vai acabar com a cabeça cheia de besteiras liberais inúteis que nunca vão ajudá-lo a conseguir um bom emprego. O filho discordaria, pois estuda ciências ambientais. Embora não pague tanto quanto o negócio imobiliário do pai, sempre teve interesse nessa área. Ele queria que os pais se esforçassem mais para entendê-lo. A mãe dele tem tentado, devo reconhecer. Ela fez perguntas sobre quem ele conheceu e as matérias que cursou na faculdade. Ela insiste que ele deve se esforçar mais para se dar bem com o pai. Na verdade, foi ideia dela sair no avião do pai dele. O jovem já ficaria feliz apenas com uma viagem de pesca. Quando criança, adorava pescar com o pai, mas faz tempo que não pesca. Ele sempre teve medo de voar. Até voar de volta de Nova York o deixava ansioso. A ideia de entrar na cabine apertada do Cessna 182 Skyline do pai dele quase lhe dá arrepios. O pai dele acha ridículo ter medo de voar e afirma que viajar de avião é mais seguro que dirigir, segundo estatísticas. Ainda assim, o jovem pensa que, se um avião pequeno caísse em mar aberto, talvez ninguém jamais descobrisse o que houve. Apesar do nervosismo, o jovem sabe que seria muito importante para sua mãe ver ele e o pai juntos novamente. Mesmo que, do ponto de vista dele, é o pai quem está sendo irracional. O jovem está cansado e não ficará em casa por muito tempo, então acha mais fácil, por hora, apenas seguir o que os pais dizem. O jovem e seu pai entram no avião. O pai faz questão de contar todas as especificações do avião, onde comprou, como conseguiu um grande desconto, quantas vezes já voou com ele. O jovem só balança a cabeça e finge interesse. Felizmente, durante a decolagem, o motor faz tanto barulho que eles não conseguem conversar sem gritar. O plano é voar para o leste sobre o Atlântico até as Bahamas, reabastecer e voltar direto. A viagem deve durar algumas horas, talvez um pouco mais se eles derem uma volta antes de reabastecer. O voo é tranquilo e o pai do jovem, pelo visto, é um piloto muito bom. O oceano passa lá embaixo. De vez em quando, o jovem avista barcos na água abaixo deles, mas é difícil distinguir detalhes de tão alto. O céu está completamente uniforme, sem uma única nuvem visível. O jovem se entedia no início, mas ao sobrevoar as pequenas ilhas das Florida Keys, começa a entender por que o pai gosta tanto de voar.
A Overseas Highway, a enorme rede de pontes que conecta as ilhas ao continente, parece uma faixa de papel, e os carros que passam por ela parecem formigas. O pai diz ao jovem que voar é a melhor forma de esvaziar a mente e que tirar a licença de piloto foi a melhor coisa que ele fez desde que se aposentou. O jovem diz ao pai que está feliz por ele. Surpreendentemente, o pai diz estar feliz por ele, desde que esteja certo de que o caminho escolhido o fará realmente feliz. O avião já sobrevoa o oceano aberto. Já se passou cerca de meia hora desde que viram uma ilha. O horizonte se estende diante deles, onde o azul do céu encontra o azul do Oceano Atlântico. O pai do jovem verifica a rota para garantir que seguem no caminho certo ao destino. Tudo parece estar indo bem. Talvez essa seja uma boa viagem de volta para casa. O que o jovem e seu pai não têm como saber é que eles não estão tão sozinhos naquele vasto céu azul quanto pensavam. De repente, o avião estremece como se fosse atingido por forte turbulência. Isso não deveria estar acontecendo. Na verdade, não há como isso estar acontecendo. O controle de tráfego aéreo não indicou sistemas de baixa pressão no radar. Quando pai e filho saíram de Key West, o céu estava limpo e o relatório meteorológico não indicava tempestades na área. Mesmo assim, ao olhar pela janela, o jovem vê nuvens cinzentas e ameaçadoras se aproximando do avião. As nuvens são tão grandes que ele se pergunta como ninguém percebeu isso chegando. Enquanto a tempestade se aproxima, ele vê o que parecem ser clarões de relâmpago, mas algo parece errado. Como estudante de ciências ambientais, ele estudou como as tempestades se movem em algumas aulas e percebe que algo está errado. Essa tempestade está se movendo rápido e de forma antinatural. Mas o que o deixa ainda mais inquieto é que, quando seu pai vira o avião para evitar a nuvem, ela se move junto com eles. Parece que ela está presa à aeronave, perseguindo-os e não deixando que escapem. Um enorme estrondo de trovão ecoa. O pai do homem diz a ele que precisam encontrar um lugar para pousar o mais rápido possível. Seu pequeno Cessna não vai ser páreo para uma tempestade desse tamanho, especialmente quando eles estão sobre águas abertas. Os ventos da tempestade o sacodem como fortes correntes, e tanto o homem quanto seu pai têm que lutar contra a vontade de vomitar toda vez que a aeronave despenca de repente. O avião está tremendo e rangendo tanto que o jovem teme que ele possa se despedaçar. Pela janela, tudo o que qualquer um dos dois consegue ver é o cinza, enquanto a nuvem de tempestade os alcança e envolve completamente o avião. Segundo o mapa, há uma ilha próxima das coordenadas. Se conseguirem contatar o aeroporto local pelo rádio, talvez tenham uma chance. O pai liga o rádio e envia um pedido de socorro. Mas algo está errado. O rádio parece estar captando apenas estática. O homem tenta várias vezes enviar um sinal de socorro, esperando contato com alguém que possa ajudá-los a pousar antes que seja tarde demais. Mas todos os seus apelos são ignorados. Então seu filho aponta para o painel do avião e ele percebe que não é só o rádio. Todos os instrumentos do Cessna estão girando descontrolados, inclusive bússola, indicador de velocidade vertical e altímetro. Até o medidor de combustível começa a se mover rapidamente para cima e para baixo. As luzes do cockpit piscam e depois apagam completamente. O avião perdeu completamente a energia. Tanto o jovem quanto seu pai se preparam, esperando pela queda, mas ela nunca acontece. A mãe do jovem espera que seu filho e seu marido voltem. Eles não costumam ficar fora até tarde, então, ao ouvir uma tempestade distante no oceano, ela começa a se preocupar. Ela liga para o aeroporto e, para seu horror, descobre que o avião do marido nunca voltou. Tanto o filho quanto o pai são dados como desaparecidos. A busca dura dias, mas a guarda costeira não encontra sequer um pedaço de destroço. Amigos e família tentam animá-la, ainda chamando marido e filho de desaparecidos, mas ela sabe que isso é otimismo demais. Não é a primeira vez que algo assim ocorre, e quando isso acontece, os envolvidos geralmente não reaparecem. Pilotar avião pequeno é perigoso. O marido dela sabia disso ao começar. A mulher não para de se culpar pelo sumiço do filho e do marido. Foi ideia dela que eles saíssem juntos. Ela tinha percebido como os dois estavam se afastando e achou que uma viagem de avião sozinhos sobre o oceano seria uma boa oportunidade para eles se aproximarem. Se ela não fosse tão insistente, talvez ambos ainda vivessem. O desaparecimento daquele avião não teve culpados. As forças da natureza são imprevisíveis, mesmo nas partes que entendemos. Quando a natureza se torna anômala, fica ainda mais mortal.
E não há exemplo melhor disso do que o SCP-605, a nuvem de tempestade predatória. O SCP-605 é uma grande entidade aérea composta por uma matéria gasosa que se assemelha ao vapor d'água, que forma uma nuvem de tempestade. Embora seja impossível mantê-lo contido devido ao seu tamanho, os funcionários da Fundação estão constantemente monitorando-o e tomando todas as medidas possíveis para manter as pessoas afastadas e suprimir o conhecimento de sua existência. A Fundação criou uma equipe de rastreamento que permanece o tempo todo a no máximo 15 quilômetros da criatura caso ela dê sinais de que está ficando ativa. Em seu estado dormente, SCP-605 é transparente e difícil de detectar a olho nu. Ele se move lentamente e parece circular um território definido, deslocando-se entre Bermudas, Porto Rico e o sul da Flórida. Se essa área soa familiar para você, provavelmente é porque o território do SCP-605 tem um apelido muito mais famoso: o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo, é geralmente considerado pelos verdadeiros crentes como a área entre Miami, Bermudas e San Juan, que por acaso coincide com os limites observados do território do SCP-605. Embora a entidade não tenha sido devidamente catalogada até a década de 1950, registros das autoridades locais sugerem que o SCP-605 pode ter estado ativo na área por séculos. Ou existe toda uma linhagem de criaturas atmosféricas que existem na região desde tempos imemoriais. Pessoalmente, não tenho certeza de qual dessas possibilidades acho mais perturbadora. O primeiro desaparecimento misterioso comumente ligado ao Triângulo das Bermudas foi o USS Pickering, que sumiu sem deixar rastros em 1800. Outros casos notáveis incluem o USS Wildcat, em 1824, e o USS Cyclops, que partiu de Barbados em março de 1918, com 306 tripulantes e passageiros, apenas para desaparecer em algum lugar do Triângulo enquanto seguia para Baltimore. Talvez o caso mais famoso tenha sido o Voo 19 Esquadrão de 5 bombardeiros torpedeiros que sumiu durante treinamento nas Florida Keys. Transmissões de rádio descreveram bússolas com defeito e fenômenos estranhos, que, de acordo com fontes confidenciais, agora sabemos que foram causados pelo SCP-605. Desde então, a Fundação SCP suprimiu o conhecimento sobre a real natureza da criatura, espalhando várias explicações falsas, tanto fantásticas quanto científicas, ao público. Incluem fantasmas, abdução alienígena, anomalias magnéticas, bolhas repentinas de metano alterando a densidade da água e várias explicações ligadas à cidade perdida de Atlântida. É claro que ligar a Atlântida ao Triângulo das Bermudas é ridículo. Como todos sabemos, SCP-5525 não está nem perto dessa área específica do Oceano Atlântico. Quando o SCP-605 entra em seu estado ativo, ele se assemelha a uma enorme frente de tempestade que persegue e engole qualquer barco ou aeronave dentro de seu território. Nesse processo, equipamentos elétricos e instrumentos de navegação da aeronave ou da embarcação ficam descontrolados, dando leituras falsas ou até entrando em curto-circuito. Então, uma vez que a embarcação está totalmente envolvida pelo SCP-605, ela é consumida e desaparece completamente. Atualmente, não se sabe exatamente como a criatura é capaz de fazer isso, já que sua fisiologia tem sido extremamente difícil de estudar. Assim que o SCP-605 termina de se alimentar, ele imediatamente retorna ao seu estado dormente, desaparecendo da vista e se tornando quase impossível de detectar por qualquer instrumento científico. Nesse ponto, ele ficará dormente por um período de anos, às vezes décadas. O que descobrimos, no entanto, é que após se alimentar, há um aumento mínimo, mas detectável, na massa da entidade. Estudos adicionais são necessários, aguardando a aprovação do Conselho O5, mas esses dados parecem confirmar que o SCP-605 está de fato consumindo as embarcações que engole. Mas qualquer sustento que o SCP-605 precise é derivado da própria embarcação, não das pessoas dentro dela. Então, quando a entidade está em seu estado de caça, a Fundação geralmente consegue acalmá-la oferecendo uma aeronave não tripulada. Isso faz com que o SCP-605 retorne ao seu estado dormente. Esse método é a forma mais eficaz que a Fundação encontrou para reduzir vítimas civis ou militares no Triângulo das Bermudas. Embora saibamos razoavelmente como manter o SCP-605 dócil, muito sobre essa anomalia atmosférica ainda é um mistério. Sua natureza efêmera dificulta o estudo, então não há como saber de onde ela veio, ou se deseja algo além de simplesmente engolir ocasionalmente um avião ou barco.
Então, mesmo que nossas pesquisas indiquem que, no momento, o SCP-605 seja único, a possibilidade de que mais dessas entidades possam existir não é totalmente descartada. Afinal, viajar pelo oceano aberto é uma atividade perigosa, e aviões e navios ainda desaparecem todos os dias. Uma mulher acorda em uma manhã ensolarada em Midland, Texas. No seu dia de folga, ela resolve dedicar o tempo às tarefas pendentes que adiava há muito. Ela se veste, lava o cabelo e se prepara para servir uma tigela de cereal. Mas quando ela abre a geladeira, percebe que não tem leite. Ela vai precisar resolver isso imediatamente. Ela sai pela frente e vê um papel no capacho. Ela se abaixa para pegar o panfleto que anuncia a inauguração de um novo supermercado na cidade. E não é que tem um cupom de leite anexado, que sorte. A mulher vai ao centro, ansiosa para conhecer o novo supermercado. Ela estaciona o carro e se aproxima do prédio, quando um estranho surge à sua frente com um prato de amostras grátis. Ele está vestido como um funcionário de supermercado, mas tem o porte de um soldado, com direito até a um corte de cabelo militar. Ele sorri e revela que trabalha para a concorrência, apontando para o prédio em frente. Ele acredita que tudo o que ela procura nesta loja pode ser encontrado na loja em frente, por um preço menor e com melhor qualidade. Ela percebe o desespero perturbador no rosto do vendedor. Algo no discurso dele a faz se sentir em perigo. Ela recusa a oferta dele, mas ele insiste com promoções enquanto ela entra no novo supermercado em busca de segurança. Os azulejos limpos e as luzes fluorescentes zumbindo parecem familiares, mas também estranhamente estranhos para ela. Há algo de errado neste lugar. Mas ela precisa do leite, então caminha pelos corredores, indo mais fundo na loja. Ela ouve ruídos estranhos e olha para trás. O corredor de pães sempre esteve atrás dela? Ela jurava que saíra da seção de carnes e peixes. Onde será que eles guardam o leite nesse lugar? De vez em quando, há um barulho estranho em algum lugar da loja ao redor dela. Parece quase passos, mas não exatamente. É mais como garras batendo nas lajotas. Será que ela está sozinha aqui dentro? Pensando bem, ela não lembra de ter visto mais alguém desde que entrou. Há algo muito estranho nesse lugar, mas ela não consegue identificar o que é. Ela avança e, de repente, o chão cede. Os azulejos se separam com um zumbido mecânico, enquanto um alçapão se abre. Num instante, ela despenca na escuridão. Enquanto cai, vê a luz branca iluminando a borda de algo metálico e afiado como navalha. Na loja acima, o som de um grito pode ser ouvido, e um leve estalo de metal perfurando carne, seguido pelo borbulhar de sangue, e então a porta do alçapão se fecha. Uma voz metálica soa no sistema: limpeza no corredor 6. A mulher não é mais vista após isso. O que parece ser um supermercado independente em Midland, Texas, na verdade esconde segredos paranormais estranhos e mortais, mas isso não impede seu sucesso e popularidade. Mas o mais estranho, tudo está perfeitamente legal, obrigado. Bem-vindo ao Sim, nós vamos mesmo vender isso para você, ou como é conhecido pela Fundação SCP-4703. O principal efeito anômalo envolvendo o SCP-4703 não afeta seus clientes, mas sim a própria legalidade de sua existência e operações. As anomalias mudam as leis para legalizar tudo lá dentro, mesmo que seja antiético ou perigoso. Ela também altera leis para proteger seus interesses contra forasteiros, e quem as viola pode sofrer ataques espontâneos de animais violentos, especialmente leões ferozes. Aqui estão algumas das coisas antiéticas e perigosas, mas perfeitamente legais, muito obrigado, que acontecem dentro dos limites do SCP-4703. As pilhas de prateleiras ficam sobre atuadores pneumáticos potentes que parecem se mover e girar sozinhos. Apesar de visar manter a loja variada e evitar que clientes saiam, isso geralmente causa ferimentos graves, devido aos movimentos bruscos. Ocasionalmente, esses conjuntos de prateleiras colidem, esmagando tudo o que estiver preso entre elas. Se uma criança se perder ou se separar dos pais enquanto estiver dentro da loja, ela é detida à força. A mãe, o pai ou ambos só conseguem recuperar a criança pagando uma taxa adiantada de $47,67 em dinheiro, ou aceitando remover permanentemente as sobrancelhas por cirurgia a laser nos folículos. Também existem várias dezenas de mecanismos de alçapão escondidos sob o chão em diferentes partes do prédio, cada um acionado por alguma condição estranha e arbitrária, como dizer a palavra quarta-feira ou por não dizer a palavra quarta-feira. Os gatilhos são atualizados todos os dias e exibidos no site da loja em várias línguas mortas, incluindo latim, grego koiné, fenício e púnico.
Cada um desses alçapões leva a poços profundos cheios de algum tipo de perigo, como estacas, purpurina ou cobras venenosas. Sim, são venenosas, não peçonhentas. As cobras só oferecem perigo se ingeridas, mas vítimas relatam que parecem muito atraentes, tornando difícil resistir a elas. Uma seção do outro lado da loja está sinalizada, morrendo de fome por ofertas e descontos na Bestias, onde todos os produtos estão cercados e também com descontos de 70% ou mais. Porém, os produtos são guardados por nada menos que 15 leões famintos. Varas de pesca da loja, ganchos telescópicos e drones podem ser alugados para pegar itens à distância, mas isso custa bem mais caro, então será preciso encarar os leões para aproveitar essas ofertas. Também há cerca de 5% de chance de, após o pagamento, o caixa pedir para você beijá-lo nos lábios. Se você recusar, ele queimará suas compras na sua frente e você não receberá reembolso. Se você beijar o caixa, há uma chance em 3 de que ele tenha uma toxina anômala nos lábios que fará com que você caia morto instantaneamente. Diariamente, em horário aleatório entre 3 da tarde e o fechamento, os leões sairão da seção de descontos e circularão pela loja, com apenas 2 caixas abertos. Todos os itens serão gratuitos nesse período, mas precisam passar no caixa individualmente. A Fundação SCP está atualmente investigando possíveis ligações entre o SCP-4703 e outras 2 anomalias, como o SCP-2030 e o SCP-1459. O primeiro é o programa amaldiçoado de câmera escondida, risada é diversão, e o segundo, uma máquina de venda assustadora que mata filhotes de cachorro e, em troca, distribui vários tipos de biscoitos. Se é tão perigoso, por que a Fundação SCP não bloqueia o acesso ao "sim, nós definitivamente vamos te vender isso"? Infelizmente, devido ao efeito legal anômalo criado pelo SCP-4703, a Fundação não pode simplesmente invadir ou conter fisicamente o prédio. Então, em vez disso, eles tentam desviar o máximo possível de clientes do 4703. Para isso, a Fundação abriu um supermercado concorrente do outro lado da rua, chamado Super Preços Competitivos. Sheldon M. Katz Esquire é um advogado da Fundação SCP e um burocromante, um taumatomista habilidoso na arte de lidar com SCPs anormalmente burocráticos, e ele está liderando os esforços da equipe jurídica da Fundação para combater o SCP-4703. Afinal, desvendar o complexo emaranhado jurídico em torno do SCP-4703 é um trabalho em tempo integral. E no memorando a seguir, o Sr. Katz fez tudo o que pôde para articular a enorme dimensão do problema com o qual eles estão lidando. Ele escreve: a neutralização das anomalias legais do SCP-4703 é uma prioridade máxima para o nosso departamento, e estamos fazendo todo o possível para resolver a questão de uma forma que minimize a perda de vidas e o prejuízo econômico. Recebemos um número significativo de perguntas sobre o mecanismo da legalidade indiscutível do SCP-4703. Infelizmente, não há respostas fáceis. A lei é um conceito humano, existe no papel porque a escrevemos e na prática porque a aplicamos. Normalmente, interpretamos e aplicamos a lei por meio da análise da semântica, da intenção e dos precedentes. No entanto, perigos burocráticos como o SCP-4703 não são necessariamente baseados nessas coisas. Na verdade, a lei como a maioria conhece tem muito pouco a ver com o assunto. Embora não seja uma comparação exata, pode-se dizer que a lei comum se relaciona à anômala como a aritmética à álgebra. Ambas são consideradas matemática, mas a última é mais abstrata. Imagine que Timmy e Sally têm 2 maçãs cada. Se Timmy der suas maçãs para Sally, ela ficará com 4. Mas ela não fica com 4, tem 10. Como isso é possível? Sally conta as maçãs novamente e recria o cenário várias vezes, mas não há erro. 2 mais 2 são 10. É um fato incontestável. Veja, mesmo que as anomalias sejam irracionais, são fatos e é essencial aceitá-las para desenvolver uma metodologia de contraposição. Assim que Sally aceita que suas 4 maçãs se tornaram 10, ela reavalia seu sistema de numeração e decide recontar as maçãs em base 4. De repente, as 10 maçãs são 1 0 em base 4. 1 0 é 4 em base 4, que é o número apropriado de maçãs. Eureka! Sally coleta mais 4 maçãs, totalizando 20, que é 2 0, que é 8, o que confirma que seu novo paradigma está alinhado com a anomalia. A forma segue a função de acordo com a função da forma, e por fim, tudo faz sentido. Nada disso faz sentido. Uma realidade organizada não deveria confundir concreto e abstrato.
Se você inicialmente percebeu uma soma contável de 10 maçãs na base 10, então o número equivalente de maçãs na base 4 deveria ser 22. Faz sentido que mudar sua visão subjetiva de um resultado não altere os materiais físicos na equação. Vivemos em uma realidade travessa que permite, por capricho, uma jovem manipular maçãs sem obedecer à termodinâmica. Essa explicação é inadequada, mas espero que ajude a entender por que o departamento jurídico está ocupado reformulando a lei corporativa do Texas em um sistema semiológico quaternário. Isso já seria um feito excepcional até para burocramantes habilidosos, agravado pela necessidade de adicionar cláusulas de contingência contra padrões autoconscientes que legitimam leões raivosos no meu banheiro. Somos gratos a vocês, nossos valiosos colegas, pela paciência e cooperação enquanto trabalhamos juntos em busca de uma solução. A Fundação está atualmente conduzindo um ataque em 3 frentes contra as forças do SCP-4703. A primeira delas é a loja competitiva da Superpreços Competitivos LTDA. A segunda são os incansáveis esforços do Sr. Katz e sua equipe contra as pequenas questões legais do SCP-4703. E a terceira é a infiltração e espionagem diretas. Claro, ao entrar por trás das linhas inimigas, é essencial escolher o agente certo para a missão. Nem todos podem ser colocados sob tanta pressão, ainda mais considerando como as condições do SCP-4703 mudam rapidamente. A Fundação SCP sabia que talvez só tivesse uma chance de infiltrar e retirar um dos seus do prédio. Para essa tarefa, eles selecionaram a agente de campo Felicity Blandina, codinome Karen da Justiça. Blandina era altamente qualificada para esse trabalho. Em testes de personalidade realizados com todos os agentes da Fundação para avaliar a lealdade, eles descobriram consistentemente que Blandina era uma das agentes mais obtusas e sem vergonha da folha de pagamento da Fundação. Durante almoços em grupo com outros membros da equipe, foi relatado várias vezes que Blandina devolvia refeições para a cozinha quando achava que estavam insatisfatórias. Os analistas cibernéticos da Fundação encontraram várias postagens de Blandina em diferentes redes sociais, criticando e marcando marcas por produtos ou serviços considerados insatisfatórios. Embora essas qualidades a tornassem um terror para a equipe de atendimento ao cliente em sua região, elas a tornaram a candidata ideal para contornar a fortaleza burocrática do SCP-4703. Se alguém pudesse, seria a agente Felicity Blandina. Ela foi ao prédio com um cupom vencido, fingindo ser uma cliente insatisfeita. Ela falou com o assistente de vendas Daniel Paulson, que explicou que o cupom foi negado por ser válido apenas para quem aceitasse a castração ritual feita pela equipe do SCP-4703. Vendo que a agente Blandina não tinha o equipamento necessário para passar por tal procedimento, Paulson generosamente se ofereceu para providenciar uma cirurgia gratuita para que as partes adequadas fossem anexadas, embora encontrar um doador compatível provavelmente levaria vários meses. A agente Blandina, fiel ao treinamento da Fundação, não foi convencida pela oferta. Ela insistiu, tentando fazê-lo se sentir culpado com histórias tristes sobre seus filhos, falando de suas lutas com o astigmatismo e até ameaçando Paulson com violência física. Por fim, ela deu o verdadeiro golpe de misericórdia, exigindo falar com o gerente. Com relutância, Paulson concordou e levou a agente Blandina até uma porta perto da entrada. Ela se abriu para uma escada sem luz que descia à escuridão. No fim da escada, encontraram uma sala de descanso parecida com um alojamento de prisioneiros de guerra, com várias redes ocupadas por funcionários dormindo desconfortáveis. Paulson disse à agente Blandina que alguns funcionários da loja eram civis explorados por brechas legais e agora moravam lá em tempo integral. Alguns, por exemplo, ficaram na loja após o horário de fechamento, o que resultou em eles se tornarem propriedade da loja por no mínimo 1 ano. Paulson participou de um sorteio para transplante de ABS, mas acabou ganhando servidão na SCP-4703, algo que não pôde recusar por causa das fortes leis anômalas da loja. Paulson e o agente Blandina passaram por 11 portas sem identificação até pararem diante da 12ª e última porta na área dos funcionários. Ela abriu a porta e viu prateleiras e caixas empilhadas. O agente Blandina mostrou surpresa ao saber que o gerente ficava em um armário de suprimentos no porão, mas Paulson afirmou que ali era o escritório do gerente e, enquanto falava, puxou uma cordinha do teto. Isso fez uma parede de caixas se abrir como uma porta secreta, revelando uma grande cadeira executiva voltada para a parede oposta. A agente Blandina continuou dizendo que só queria um desconto e se aproximou da cadeira.
Ela girou a cadeira para ver melhor o gerente e se deparou com um cadáver ressecado, sem olhos, sem dentes e com a boca aberta em um grito silencioso de terror. Paulson identificou esse homem como o Sr. Venâncio Arúspice, o gerente do SCP-4703. Paulson teria contado antes à agente Blandina que seu chefe era um cadáver, mas isso era contra as regras. A agente Blandina suspirou e murmurou: "Acho que eu devia ter esperado por isso." Paulson garantiu à agente Blandina que ela ainda poderia reclamar e que o dono da loja ouviria. Pelo que Paulson entendia, o gerente funcionava quase como um telefone, enviando mensagens ao dono. O dono então respondia por meio de mensagens enviadas por fax, escondidas dentro das caixas de cereal que serviam como única fonte de alimento para a equipe presa lá dentro. O pesadelo kafkiano só piorava, mas o agente Blandina se recusava a desistir. O agente Blandina pediu para que ele explicasse exatamente qual era a condição do gerente para ela. Paulson respondeu: "Eu sei que ele é legalmente nosso gerente. Eu sei que ele é, bem, o que ele é. Sei que sempre alguém precisa dar um beijo de boa noite nele ao fechar. Eu sei que se a gente conta alguma coisa para ele, o dono fica sabendo, mas o dono parece saber de tudo o que acontece aqui de qualquer jeito, então não posso ter certeza se isso está relacionado. O que mais? Eu sei que ele é vazio, ou oco. Na verdade, oco é provavelmente a palavra mais adequada." O agente Blandina se inclinou para entender o que Paulson quis dizer e fez uma descoberta horrível. O gerente não era um cadáver completo, mas apenas uma pele ressecada, uma casca mantida de algum modo em forma de cadáver. Quando Blandina perguntou por que Paulson disse oco e não vazio, ele explicou que às vezes se ouvia um som dentro da casca de pele. A agente Blandina recusou-se a aproximar o ouvido da boca desdentada do gerente e, em vez disso, colocou o microfone oculto na garganta da casca. Antes que Paulson tivesse tempo de comentar sobre a estranheza disso, sirenes e alarmes começaram a soar ao redor deles. Paulson entrou em pânico, gritando que os leões estavam chegando e que precisavam sair rápido do perigo. Felizmente, a agente Blandina escapou com ferimentos leves, mas após sua fuga, a legalidade do SCP-4703 foi mais uma vez reestruturada, tornando ilegal a entrada de não funcionários nas áreas exclusivas para funcionários. O áudio que a agente Blandina gravou dentro do corpo do gerente também foi analisado por especialistas da Fundação, e eles descobriram que, quando acelerado em 75%, o som era indistinguível do riso humano. Devido à natureza muito estranha dessa anomalia e de seus procedimentos de contenção, até para os padrões da Fundação SCP, as classes e designações do SCP-4703 também são incomuns e complexas. As informações sobre o arquivo e a própria anomalia são de nível relativamente baixo, com permissões restritas de acesso de nível 2. Devido à imensa dificuldade em manter o SCP-4703 oculto ou contido, graças à sua situação legal única, ele recebeu a classe de objeto Keter. Mas é aqui que tudo fica ainda mais estranho. A loja SCP-4703 possui uma rara classe de objeto secundária, Truculent. Essa classificação provavelmente é desconhecida para a maioria, mas é usada em situações específicas, quando um item é imprevisível e frequentemente transformador, e as medidas de contenção ao seu redor precisam ser constantemente atualizadas e evoluídas para atender às suas necessidades de contenção. Ela possui a classe de disrupção nível 3, ou Kinnick, o que significa que tem um potencial médio de causar disrupção, embora essa disrupção provavelmente fique restrita a uma área relativamente local. Por fim, ela tem classe de risco aviso, indicando alto perigo para todos que interagem, com chance de causar danos graves ou morte. Embora, legalmente, devido a um aroma emitido pelo escritório de advocacia que trabalha em associação com o SCP-4703, sou obrigado a informar que é principalmente porque as ofertas na IAL que iriam realmente te vender isso são simplesmente de morrer, o que é perfeitamente legal. Muito obrigado. É tarde da noite, e você está dirigindo por um trecho deserto de estrada em algum lugar do Novo México. Não há nada aqui além de você, seu carro e a estrada. O que você não sabe é que está prestes a encontrar algo. Algo assustador. Não há lua e o céu está completamente escuro. Seu carro mal ilumina a estrada escura à frente. Nesse momento, você vê algo no retrovisor. É um par de faróis. Não há nada de muito estranho neles, exceto pelo fato de serem especialmente brilhantes. Seus olhos estão acostumados à escuridão que você desvia o olhar. Ao olhar no espelho, percebe que eles estão mais próximos. Muito mais próximos. Devem estar indo muito rápido. Você não sabe por quê, mas algo no carro atrás de você te deixa inquieto. Tem algo estranho.
Você acelera, talvez consiga manter distância, mas as luzes continuam se aproximando. Você acelera mais, mas eles ainda se aproximam, ficando maiores no retrovisor. Você está nervoso, eles parecem vir direto na sua direção. Você pisa fundo, mas as luzes ainda te acompanham facilmente. Agora eles estão na sua cola. Não importa a velocidade, eles seguem atrás de você. As luzes são tão fortes e próximas que chegam a cegar. Você está em pânico total. O que está acontecendo? Agora as luzes estão zigue-zagueando atrás de você. O que eles querem? Você faz uma curva sem dar seta, mas eles te seguem facilmente. Você mantém o pé cravado no acelerador. Seu motor está berrando, mas eles só ficam cada vez mais perto. Eles estão colados no seu para-choque. As luzes brancas queimam seus olhos, então você vira o retrovisor para baixo. Você olha para cima e vê o cervo parado na estrada. Você pisa forte no freio, os pneus guincham na noite e você se prepara para atropelar o cervo e ser atingido por trás. Você para perto do cervo quando algo incrível acontece. Os dois faróis parecem se separar, passando por cada um dos lados do seu carro. Você e o cervo trocam olhares por um instante, ambos pensando: o que foi isso? Antes que o cervo fuja na noite. Você não sabe o que ocorre, mas não vai esperar para saber. Você engata a marcha ré e pisa no acelerador antes de dar meia volta com o carro. Você não lembra a distância da última cidade, mas você não vai de jeito nenhum na direção daquelas luzes. Você dirige o mais rápido que pode, checando o retrovisor constantemente para ver se há algo atrás de você. Nada. Apenas escuridão. Talvez você finalmente esteja seguro. Não, eles estão bem na sua frente. As luzes simplesmente surgem do nada diante do carro. Você desvia bruscamente para evitar a colisão e sai da estrada, batendo a cabeça na janela enquanto o carro capota e gira. O carro para a cerca de 30 metros da estrada, capotado, com uma seta piscando que ilumina fracamente o campo ao redor. Um único farol se aproxima do carro, mas não está se movendo como um veículo, está se movendo como um animal. Você sofreu concussão no acidente e sua visão está escurecendo. A última coisa que você vê é uma segunda luz se aproximando. Na manhã seguinte, o xerife investiga a cena de um acidente com um único carro. Curiosamente, não há corpo, apenas alguns pedaços de roupa e um par de tênis arrumados cuidadosamente no teto do carro capotado. O mais estranho, porém, são as marcas de mãos infantis por toda a porta suja do carro. O xerife não sabe o que pensar. O que o xerife não sabe é que ele acabou de encontrar as consequências de um ataque do SCP-745, uma criatura estranha e misteriosa conhecida como os faróis. SCP-745 é a classificação que a Fundação SCP deu a um predador noturno bípede, cujo território de caça é um trecho abandonado de rodovia no norte do Novo México. A característica mais marcante do SCP-745 de longe é sua cabeça, cujo topo é um saco inchado de pele translúcida. Não há órgãos sensoriais visíveis na cabeça, nem um crânio sólido aparente. O cérebro pode ser visto diretamente pela pele semi-transparente, coberta por uma rede de órgãos bioluminescentes. Esses órgãos são capazes de produzir uma emissão constante de luz que foi medida entre 1.400 e 3.200 lumens, o que equivale a faróis de xenônio brilhantes. Observou-se que a entidade pode alterar a cor da luz e fazê-la piscar em padrões específicos. Teoriza-se que ela adota esse comportamento como uma forma de se defender e, potencialmente, também pode usá-lo como uma maneira de se comunicar com outros membros de sua espécie. O restante do corpo do SCP-745 é coberto por uma pele de um preto profundo e escuro que quase parece absorver a luz. Essa característica, junto à cabeça muito brilhante, faz parecer um ponto de luz flutuando no escuro. Como as entidades SCP-745 caçam quase exclusivamente em duplas, tendo como terreno de caça preferido trechos remotos de rodovias, elas são facilmente confundidas com faróis de veículos se aproximando. Duas entidades, SCP-745, conseguem se mover juntas em perfeita sincronia, correndo lado a lado a velocidades de até 180 km por hora. Juntas, elas vão alvejar veículos isolados na rodovia e persegui-los ou correr em sua direção, criando a impressão de que um carro veloz se aproxima rapidamente do motorista. Depois que se aproximam do carro-alvo, elas tentarão pará-lo por qualquer meio necessário, seja simplesmente forçando o motorista a encostar por medo ou tirando-o completamente da estrada.
Uma vez que a presa tenha parado, batido ou ficado incapacitada de alguma forma, a dupla para de se mover junta e se aproxima do carro separadamente para atacar diretamente e depois consumir os ocupantes do veículo. Após um ataque, quase nada resta além de alguns pedaços de roupa nos sapatos da vítima. Além dos danos sofridos durante o acidente, nunca há qualquer outro sinal de luta ou arrombamento, sendo a única outra evidência deixada na cena as marcas de mãos infantis das pequenas patas dianteiras do SCP-745. Curiosamente, a análise da estrutura genética do SCP-745 revelou que, ao contrário dos humanos, eles não são uma forma de vida baseada em carbono, o que significa que é improvável que consigam obter qualquer nutrição ao consumir carne humana. Teoriza-se então que eles possam estar caçando apenas por esporte ou por algum outro tipo de prazer perverso. Essa questão permanece sem resposta, já que atualmente não há registros de observações do SCP-745 se alimentando na natureza, pois ataques bem-sucedidos nunca deixaram testemunhas. E os espécimes capturados pela Fundação SCP se recusam a se alimentar. Nenhuma toca, ninho ou outro refúgio do SCP-745 jamais foi encontrado, nem a Fundação localizou qualquer área de reprodução ou exemplares jovens da entidade. Não se sabe como ou se eles se reproduzem, nem quando surgiram. Sabe-se que eles tinham um grande território de caça no sudoeste americano, até que a Fundação iniciou um programa para reduzir sua população nos anos 1960. O esforço tem sido bem sucedido até agora, e todos os avistamentos recentes do SCP-745 foram restritos a um trecho específico de rodovia no norte do Novo México. O SCP-745 foi classificado como Euclid, e para limitar a exposição potencial a civis, a Fundação comprou as terras ao redor da rodovia, redirecionando o tráfego para outras estradas. Equipes de segurança da Fundação, disfarçadas de patrulheiros rodoviários, devem remover invasores ou viajantes perdidos que entrem acidentalmente no trecho perigoso da rodovia. As equipes de segurança devem capturar qualquer instância do SCP-745 encontrada. Criaturas recuperadas, vivas ou mortas, devem ser armazenadas em contêineres classe 3 BCU e transferidas ao sítio 17 para estudos. Procedimentos de contenção capazes de preservar espécimes vivos ainda estão sendo pesquisados, e atualmente, nenhum exemplar do SCP-745 sobreviveu por mais de uma semana em cativeiro. No entanto, visto que não houve novos avistamentos do SCP-745 fora do trecho isolado e monitorado da rodovia, como os relatos de luzes fantasmas em outras regiões do país não indicaram novos surtos do SCP-745, eles são considerados contidos. Para os fãs de cinema vanguardista de todo o país, é a véspera de um dos dias mais empolgantes do ano. O Oddfest começa, um renomado festival que exibe filmes de alguns dos nomes mais peculiares do cinema. Agora, em seu 40º ano, a organização já exibiu filmes de artistas e cineastas lendários. David Cronenberg, Frank Henenlotter, Sion Sono, Julia Ducournau, David Lynch, Panos Cosmatos, as irmãs Soska, Flying Lotus e Lars von Trier. Em seus momentos mais estranhos, como muitos criadores tão bizarros e obscuros que poucos conhecem, para os participantes do Oddfest, eles eram deuses em pessoa. Claro, o que para uns é um evento empolgante, para outros é um pesadelo logístico estressante, e nesse caso, esse último papel recai sobre o programador, o membro da diretoria organizadora do Oddfest, encarregado de gerenciar a programação do festival e garantir que tudo seja lançado sem problemas. Ele adora levar esses filmes ao público que os valoriza, mas isso não facilita o processo. É um trabalho pouco reconhecido. Alguém precisa fazer isso, não é? O programador está trabalhando até tarde no Carolina Theatre, o histórico cinema de Durham, Carolina do Norte, que recebe o Oddfest este ano. Ele passou boa parte da noite discutindo contingências com o gerente e checando programação e licenciamento finais. Todo o trabalho invisível para que o Oddfest seja seguro, divertido e, acima de tudo, legal. Como os estúdios de cinema costumam ser muito sensíveis em relação à sua propriedade intelectual, exibir o filme errado sem obter todas as autorizações necessárias poderia significar um desastre para todos os envolvidos. Mal sabe esse programador azarado que outro tipo de desastre está vindo em sua direção, um desastre que nem mesmo alguém com a experiência dele poderia antecipar. Quase 2 da manhã, ele ouve uma batida na porta do escritório temporário. Ele leva um pequeno susto. Ele não era o único que ainda estava no prédio? Talvez alguém tenha retornado. Ele faz uma breve pausa, estranhamente nervoso, antes de dizer: "Sim, pode entrar." A porta range ao abrir e uma figura estranha surge na fresta. Homem baixo e rechonchudo de terno, com cabelo penteado para trás e muita pomada perfumada.
Atrás desse homenzinho estranho, que lembra a atuação de Danny DeVito como Pinguim em Batman, O Retorno, há dois homens altos e de rosto cinzento, muito parecidos entre si. Gêmeos, talvez? O programador pisca forte para garantir que não está sonhando, pois tudo ficou muito lynchiano por aqui. O homem baixo e dois altos entram e sentam casualmente diante do programador. Só agora o programador nota que o homem baixo carrega uma pasta de couro preta. Ele finalmente cria coragem para perguntar quem exatamente essas pessoas são e o que estão fazendo ali na noite anterior ao início do Oddfest. O homem baixo abre um sorriso largo, quase assustador, que divide seu rosto pálido ao meio e diz, com uma voz estranhamente suave: "Nós representamos o pessoal da AWCI." De repente, o programador começa a suar frio. O grupo AWCI é um dos maiores benfeitores do Oddfest. Seu financiamento manteve o festival ativo nos últimos 20 anos após o fim dos subsídios. O programador se sente mal por não ter notado antes que era apenas sua mente exausta pela falta de sono. Ele logo força um sorriso simpático e acolhedor. Ele está diante da grandeza. "Claro", diz o programador, tentando disfarçar tudo. "Que falta de educação a minha. Posso fazer algo por você? O festival está acontecendo do jeito que você gosta?" O homem baixinho põe a pasta na mesa, destranca e vira a pasta para o programador. Por dentro, há 4 caixas de DVD vazias. O programador de repente sente que está envolvido em algo obscuro e ilícito. "Esses 4 curtas", diz o homem baixinho, "quero que exiba cada um antes de 4 dos seus filmes mais populares amanhã. Cada um é uma obra de notável mérito artístico. Podemos assegurar que, se essas novas condições forem atendidas, o Oddfest receberá um financiamento significativamente maior nos próximos anos. Ordens superiores é uma oferta que o programador não pode recusar." No dia seguinte começa o festival. Milhares de fãs do cinema estranho vieram de todo o país e do exterior, ansiosos para ver filmes realmente alucinantes. Mas nada pode prepará-los para o quanto as sessões de hoje vão transformá-los. O público se reúne para ver os 4 filmes mais populares do dia e recebe o anúncio de que assistirá com exclusividade a curtas-metragens inéditos, estreando no Oddfest como prévia dos longas seguintes. Isso os deixa eufóricos, enquanto, nas 4 principais salas do cinema, começam a exibir os curtas que o programador recebeu à noite. Como se pode esperar de um evento assim, esses curtas-metragens são estranhos, bizarros e, talvez para a maioria, bastante perturbadores. Mas as experiências mais perturbadoras só viriam a se desenrolar de verdade depois. Para o horror do programador e colegas, um desastre ocorre no Carolina Theater. Lutas violentas começam nas arquibancadas, deixando muitos feridos. Alguns incendeiam o entorno do teatro, queimando rolos de filmes raros e valiosos. Outros apenas assistem e riem descontroladamente, parecendo se divertir incrivelmente com a carnificina ao redor. Outros estão quase catatônicos, dominados por um terror inexplicável, balançando-se no chão, de repente confusos e angustiados com o mundo ao redor. E talvez o mais inexplicável de tudo, um grande grupo de pessoas da sala 4 corre freneticamente para os banheiros, onde começam a beber água do vaso sanitário, com os rostos contorcidos em sorrisos rígidos de prazer. A cena é tão horripilante que lembra um dos filmes mais sórdidos do festival. A polícia de Durham gasta muito tempo, esforço e pessoal para conter o que já é chamado de motim do Oddfest. Mal sabiam os envolvidos que os efeitos de hoje eram só uma amostra dos horrores futuros, pois todos que viram os curtas naquele dia jamais seriam os mesmos. Pode parecer o pior pesadelo de um cinéfilo, mas infelizmente é a dura realidade ao lidar com SCP-1127, uma série de curtas-metragens anômalos com duração de 23 a 42 minutos. Acredita-se que foram criados por membros de um coletivo artístico anômalo conhecido como Já Estamos Legais? Até o momento, a Fundação SCP conteve 4 desses curtas-metragens amaldiçoados. Pesquisadores e agentes de campo não descartam que existam mais em circulação, ou que existam muitas outras cópias dos filmes que conhecemos ainda facilmente disponíveis para o público em geral. O motivo pelo qual esses filmes receberam uma designação coletiva nos arquivos da Fundação, em vez de uma série de designações individuais, é que aqueles que assistiram aos filmes relataram consideráveis semelhanças de estilo entre eles, mesmo que o conteúdo possa variar bastante. Por exemplo, a maioria das imagens de cada filme vem de fontes pré-existentes, como outros filmes, noticiários, documentários, TV e imagens de arquivo.
Cada um desses filmes também apresenta um personagem narrador que dá aos filmes uma espécie de coesão temática. Esses narradores também, de vez em quando, acabam intervindo nas imagens reaproveitadas. Assistir a esses filmes provoca mudanças permanentes na personalidade e disposição do espectador, sem tratamento eficaz conhecido pela Fundação. Mesmo com tratamento amnéstico para apagar a memória dos filmes, seus efeitos permanecem. Agora, antes de entrarmos nos detalhes perturbadores de cada um desses curtas-metragens insanos, eu tenho uma pequena boa notícia para qualquer fã de cinema que esteja assistindo. Os efeitos anômalos só são ativados se alguém assistir a pelo menos 20 minutos acumulados de um dos filmes. Então, se você estiver assistindo a um filme e começar a reconhecer algumas das características que vamos discutir, certifique-se de tirar a si mesmo e qualquer outra pessoa dali antes que as propriedades anômalas tenham a chance de fazer efeito. Não há efeitos anômalos ao consumir áudio ou visual separadamente. Os filmes só afetam quando vistos de forma holística. Isso nos leva aos próprios filmes, ou pelo menos aos que conhecemos atualmente, designados SCP-1127-1, SCP-1127-2, SCP-1127-3 e SCP-1127-4. Cada um desses filmes possui seus próprios efeitos anômalos únicos, aparentemente influenciados pelo conteúdo de cada um. Vamos começar pela parte mais leve, antes de irmos progressivamente para exemplos mais assustadores, o que já diz muito, considerando que SCP-1127-1 é narrado por um palhaço nazista. E não estou exagerando aqui. SCP-1127-1 é um filme de 23 minutos chamado Os Palhaços Sempre Foram Amarelos, descoberto pela primeira vez após ser inserido ilegalmente na película de um filme não anômalo exibido em um Cineplex em Nova York. Como mencionei há pouco, o narrador desse filme é um homem usando um uniforme da SS da Segunda Guerra Mundial fiel à época, exceto por um detalhe. Seu rosto de palhaço está pintado com maquiagem teatral. As imagens, além de filmagens da Segunda Guerra Mundial, vêm principalmente de filmes sobre os eventos e consequências da guerra e suas atrocidades, como O Porteiro da Noite, o filme inédito de Jerry Lewis, O Dia em que o Palhaço Chorou e A Noviça Rebelde. O palhaço nazista discursa sobre humor e depois saca a pistola Luger, atirando na cabeça de Jerry Lewis. Você pode pensar que o público acharia esse material perturbador, mas muitos que assistiram ao filme o consideram o mais engraçado que já viram. E para quem sente os efeitos anômalos do filme, a estranheza não termina aí. SCP-1127-1 basicamente inverte a polaridade do humor e do nojo do sujeito. Pelo resto da vida, eles acharão coisas normalmente consideradas deprimentes, mórbidas ou repugnantes hilárias. Eles considerarão coisas criadas para serem engraçadas, mesmo inofensivas, como repugnantes e perturbadoras. Guerras, tragédias, crueldade e funerais tornam-se hilários, mas ao testarem o filme em pessoal da classe D, pesquisadores da Fundação observaram reações extremas de repulsa física à comédia. Um integrante da classe D teve que ser contido fisicamente ao assistir Monty Python's Flying Circus. Apesar de algumas reações estranhas em público e gostos midiáticos muito peculiares, este filme não impedirá seu retorno à sociedade após um rápido tratamento amnéstico da Fundação. Infelizmente, não posso dizer o mesmo do próximo. SCP-1127-2 é um filme de 37 minutos intitulado Loucura Onde Você Está, e foi descoberto pela primeira vez após ser postado online, onde conseguiu alcançar visualizações na casa dos milhares antes que a Fundação pudesse encontrá-lo e tirá-lo do ar. Ninguém sabe ao certo que tipo de dano horrível ele poderia ter causado nesse período, considerando seus efeitos anômalos extremamente perigosos. O filme mostrava uma garota de 12 anos narrando enquanto fazia uma cirurgia em seu ursinho de pelúcia, vestida com um vestido azul e máscara preta de dominó, igual às usadas por heróis como Zorro e Robin. Mas o conteúdo e o resultado de Loucura Onde Você Está estão longe de serem heróicos. A garota sussurra assustadoramente: "Do que você tem medo?" Violência. Teme que a violência seja a resposta? Ou será que é a pergunta? Faça a pergunta que você teme. Você já sabe a resposta. A dor não machuca. Enquanto uma montagem de mídias infantis misturadas com mídias incrivelmente violentas é exibida abaixo, incluindo de tudo, desde o infame filme chocante Faces of Death até antigos desenhos do Pernalonga dos anos 1940 que realmente não envelheceram bem. Pode parecer que esse filme estranho deixaria os espectadores perturbados, mas quem assiste o bastante para sentir seus efeitos anômalos não relata reação forte. Parecerão inexpressivos e desconectados. Eles então levarão esse sentimento de apatia geral do filme para a vida cotidiana deles.
Esses espectadores infelizes vão gradualmente perder a empatia e romper totalmente o envolvimento emocional com o mundo ao redor. Até situações hostis e perigosas serão vistas com o mesmo desinteresse de alguém diante de uma torrada queimada. Isso indiscutivelmente significaria que as vítimas poderiam se tornar indiferentes à própria segurança, mas não para por aí. Espectadores deste filme podem desenvolver tendências sociopatas, como vontade de machucar outros por curiosidade intelectual. Não sabemos quantos assassinos em série iniciaram sua jornada monstruosa ao assistirem a esse curta perturbador e se sentirem inspirados. Devido a essa mudança perigosa, a Fundação acredita que os afetados não podem se reintegrar com segurança e precisam permanecer contidos. Depois, há um filme menos assustador e mais trágico. Este é o SCP-1127-3, um curta-metragem de 30 minutos intitulado Tudo Vem com o Ontem. Essa pequena e ardilosa obra do cinema chegou aos olhos desavisados por meio de um sinal pirata de UHF em uma cidade litorânea de Michigan, expondo telespectadores inocentes da TV pública a 72 horas do filme amaldiçoado em repetição. A Fundação SCP nunca obteve cópia física desse filme e só sabe, pela gravação da transmissão, que o número de afetados chegou à casa das dezenas por suas perigosas propriedades anômalas. A narradora desse filme é uma mulher que aparenta ter cerca de 30 e poucos anos, vestindo um traje de baile elisabetano e uma máscara teatral dourada em forma de rosto de rato, que parece estar permanentemente presa ao seu próprio rosto. Em vez de falar em frases completas, a fala dessa narradora é estranhamente fragmentada, com um trecho gravado em que ela sussurra: desejar, aspirar, exigir, conspirar, adquirir, aposentar, expirar, quirepira, mentiroso, 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 mentiroso. Depois disso, ela continuou simplesmente repetindo a palavra mentiroso por vários minutos. Enquanto cenas de filmes clássicos são exibidas, como Robocop, Os 10 Mandamentos, Apocalipse Now, Assassinos por Natureza, O Apagador, Cabeça de Borracha e Despertar dos Mortos de George Romero. Com uma proposta tão estranha e eclética, você provavelmente está se perguntando qual é o resultado final de assistir a essa pequena e estranha obra. Para ser direto, isso induz um estado de tecnofobia debilitante. Você se torna um ludita perpetuamente ansioso, aterrorizado por qualquer coisa que seja considerada minimamente tecnológica. E estamos falando isso no sentido mais amplo da palavra. Qualquer coisa considerada fabricada por meios mecânicos, desde móveis até roupas, se torna assustadora para os infelizes espectadores de Tudo Vem com Ontem. Devido ao forte impacto da fobia, quem assiste ao filme não consegue se reintegrar à sociedade e precisa de amnésticos classe A antes de ser internado permanentemente. E finalmente o filme que, para o bem da sua saúde psicológica, vamos deixar em grande parte para a imaginação, SCP-1127-4. Um filme de 42 minutos com o título sombrio, Por que você está chorando? Mais de 300 DVDs desse filme foram escondidos entre páginas de romances eróticos em livrarias canadenses, alegando serem um recurso especial do livro. E aqueles que foram morbidamente curiosos o suficiente para assistir tiveram suas vidas mudadas para sempre, para pior. O narrador do filme é um homem com o rosto escondido por uma máscara de couro ameaçadora. Ele faz um solilóquio sobre a natureza do amor e da atração, enquanto imagens chocantes ou abstratas são exibidas. Filmes underground e clássicos cult, como Premaster, Trace, The Rocky Horror Picture Show e o infame filme final do falecido cineasta italiano Pier Pasolini antes de seu assassinato repentino, Salò, de 1975. Quem assistir a esse filme por tempo suficiente provavelmente terá ideias originais sobre a natureza da atração. Ideias que muitos de nós poderiam achar estranhas ou perturbadoras. Acho que vamos deixar assim, mas vale dizer que muitas pessoas afetadas por que você está chorando não retornam à sociedade após assistir e devem ficar em contenção. Cópias desses filmes amaldiçoados fora da contenção são responsabilidade da Força-Tarefa Móvel MU-53, chamada Polegar de Ebert, em homenagem ao crítico Roger Ebert. Cópias físicas devem ser apreendidas e armazenadas e cópias digitais, contidas e fortemente criptografadas antes de serem neutralizadas por segurança. Instâncias do SCP-1127 devem ficar no cofre de mídia seguro de um local classificado, só podendo ser retiradas para testes com aprovação do diretor em exercício. Apenas o pessoal da classe D tem permissão para assistir aos filmes em sua duração completa. Os funcionários da Fundação que durante os testes forem expostos a um total acumulado de 15 minutos de qualquer um dos filmes devem ser realocados para um projeto diferente por questões de segurança.
Quem assistir aos filmes deve passar por avaliação psicológica completa, feita por psicólogos e psiquiatras da Fundação, para avaliar os efeitos e decidir se precisam de tratamento adicional. Felizmente, devido à natureza inerte dessa anomalia, ela ainda é classificada como segura, mas qualquer pessoa à espreita por aí com cópias dos filmes pode causar danos horríveis a qualquer momento ao expor pessoas desavisadas aos filmes. Então, se algum indivíduo suspeito te convidar para um festival de cinema particular no porão dele, é melhor recusar. Esses filmes não vão entrar para a coleção Criterion tão cedo. O cinema pode ser uma experiência transformadora. Todo mundo já assistiu aquele filme que salva sua vida e muda tudo. Só tenha certeza, se você está planejando assistir a alguns curtas-metragens neste fim de semana, de saber exatamente como você quer ser transformado. Se você quiser apoiar nossa missão importante aqui no Dr. Bob, confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje mesmo. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-1432 DVD da boneca, para mais uma obra de entretenimento anômalo que vai mudar sua vida para pior para sempre. Não se esqueça de se inscrever e ativar notificações para não perder nenhuma anomalia enquanto exploramos os arquivos confidenciais da Fundação SCP.